Refresco Sonoro Podcast é apresentado por Vodka Ministry. Beba com moderação. Bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. É um prazer estar com vocês aqui, agradeço a audiência. O que está acontecendo com esse podcast é incrível para o nosso mercado, porque são pessoas que movimentam a cena, né? As pessoas que vão conversar conosco aqui são quem faz a cena com propósito, mas sem vocês nada disso faria sentido. Hoje é uma mulher, a nossa segunda convidada aqui do sexo feminino, é uma grande honra. Aliás, mulheres que trabalham no entretenimento, mandam um inbox para nós. E ela começou nos anos 90, desbravou dezenas de países. Teve um projeto como duo, é produtora, tem evento, tem gravadora. É sensacional a história de hoje. Você que é fã de música eletrônica ou chegou agora por algum amigo que indicou, ou pelo algoritmo aí que te recomendaram, esse podcast é para você que gosta de lazer, de música, enfim. Seja bem-vindo e depois dá um like, se inscreve aí. Marian Flow, que prazer, muito obrigado, madame. Pô, obrigada, prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais representando o time feminino, né? Essas mulheres maravilhosas, tantos talentos que a gente tem na cena artística aí. E um prazer estar conversando com você, que também é um profissional que eu admiro há bastante tempo, né? Vamos brindar com essa aguinha aí também, já passamos algumas histórias e aventuras aí juntas ao longo dessa jornada, né? Desde o início aí dos anos 2000, né? Não, um pouquinho antes, era dos anos 90. Marian, você é uma das mulheres mais versáteis que eu acompanhei nos últimos 20 e poucos anos. De onde vem essa tua pegada, esse teu instinto criativo e essa diversidade de negócios? Como é que veio? Eu acho que, assim, começa até na criação do meu nome, né? Quando eu comecei a tocar em 99, né? Eu comecei como residente na Bunker, que foi um clube icônico em Copacabana, no Rio de Janeiro. Era eu e a Cami de residente, né? A Cami é uma grande DJ de techno, também tá morando em Berlim hoje em dia. E quando eu comecei a tocar, o meu nome Marian já não é um nome assim tão simples, né? Tem muita Mariana, Marina e tal, mas o Marian, às vezes, a galera erra. E aí eu fiquei nessa coisa de botar um nome que também não tivesse tanta assimilação do público. E aí foi quando a minha melhor amiga falou, poxa, Marian, let it flow, né? Deixa fluir, né? Marian Flow, let it flow, go with the flow. E foi desde então que, assim, eu adotei essa fluidez, esse fluxo, né, que eu acho que o fluxo é constante, né? A vida exige isso da gente, né? A Terra está sempre girando, as coisas estão em constante movimento. Então, a gente tem que estar nesse fluxo. E isso gera uma diversidade, uma versatilidade, porque a gente não pode engessar num estilo, num momento, né? Assim, quando a pessoa pensa numa carreira que vai ficar ao longo do tempo, a gente tem que acompanhar as diversas tendências e evolução tecnológica, né? E hoje em dia, mais do que nunca, eu falo assim que agora eu não vou mais com o flow, que I need to be the fucking flow, you know? Então, tipo assim, eu já não vou mais com o fluxo. Eu tento ser o próprio fluxo, porque senão a gente tá sempre querendo, né, se adaptar ao que tá rolando. E assim, eu acho que quando você decide ser o fluxo, você acredita na sua ideia mesmo, na sua inovação e naquele momento e não se prende a rótulos e nem tendências, né? De onde vem esse inglês tão bom? Eu morei em Nova York, né? Eu sou formada originalmente em marketing, mas eu tranquei a faculdade e fui fazer um curso na School of Visual Arts em Nova York. E foi quando mudou minha vida. Na verdade, abriu muito a minha cabeça, assim. Lá eu pude ir em muitos shows, né? De Chemical Brothers, Daft Punk, Crystal Method. Além de shows do Morshiba, né? Sons daquela época meio lo-fi, que tava começando ali o Air, Morshiba, Sneaker Pimps, vários sons, Massive Attack. Que época foi? Anos 2000? Não, eu morei lá em 97. Mas foi logo ali no Massive Attack, Chemical Brothers crescendo. Exatamente. Foi quando eu tranquei a faculdade e fui morar lá. E aí, nisso que eu fui morar lá, fui fazer um curso, eu tive que aprender inglês, entendeu? Porque eu tinha aquele inglês do colégio, aquela coisa. Foi daí que você se despertou pra discotecagem? Exatamente. Aí quando eu voltei, eu sempre fui muito ativa, né? Eu sou a Ariana do primeiro dia, sou aquela fuga no parquinho mesmo. Eu tenho muita iniciativa, eu gosto de fazer as coisas, eu sou meio hiperativa também. Então, assim, quando eu voltei dessa viagem em Nova York, eu comecei a trabalhar no núcleo multimídia e tive a primeira oportunidade de trabalhar com cinema, com o cineasta Rui Guerra. E no núcleo multimídia eu mixava trilha para programa de televisão, no canal Cultura. Então ali eu comecei a pegar um pouco a técnica, mas que naquela época era uma coisa mais assim, né? Era muito usado a DAT, né? Que era o tape de alta qualidade nos estúdios.
E a gente ainda não tinha os equipamentos de beat match, que a galera chama hoje em dia, né? A gente chamava de beat mix, as coisas vão mudando. Caramba, que legal. Mas assim, então, ali me despertou mesmo, assim, porque eu vim com essa bagagem musical muito grande, porque em Nova York eu pude ir na Limelight, né? Que foi aquele clube icônico dentro da igreja, além desses shows. E quando eu tive essa oportunidade de trabalhar no núcleo multimídia com cinema, aí que eu vi realmente que eu, né, poderia caminhar para esse lado. Quais foram os primeiros DJs que você falou, opa, tem um DJ aqui mixando? Quem foi? Cara, eu sempre gostei muito dos Sven Vath. Mas em Nova York. É. Quem foi lá, os caras de lá? De lá, cara, eu acho que eu cheguei a ver lá... Gente, eu juro pra você que eu não lembro de todos os nomes, assim. Eu acho que eu peguei alguns nomes, assim, do trance europeu na época que tava começando. Então eu vi Paul Van Dyk, que eu lembro, assim, não é o estilo que eu mais gosto hoje em dia, né? Mas que deu uma referência. Além desses shows de música ao vivo mesmo, né? Ah, mas nessa época o Paul Van Dyk tinha músicas muito Muito lindas, boas, né? tinha música muito boa. Depois aí, quando eu fui começar como residente da Bunker, eu já fiquei fã do Green Velvet, da Miss Kitty, né? Que eu acho que são artistas que eu sou fã até hoje em dia. Saudade da Miss Kitty, né? É, saudade. Ela tá meio sumidinha, né? Mas ela tá aí. Puxou. Tava escutando ela essa semana. É mesmo? Miss Kitty é A música maravilhosa. boa não tem idade, né? Eu Não costumo tem, dizer não isso, tem. assim, eu acho que é sempre bom a gente estar atualizado, né, com as novidades, mas assim, eu sou daquele tipo que eu sempre gosto de puxar uns clássicozinhos ali. Foi fácil essa transição do mercado cinema, etc, pra DJ? Cara, eu acho que foi muito natural, assim, porque quando eu vi, eu já tava como residente na Bunker e aí eu fui aprendendo na marra mesmo, sabe? Porque naquela época eu não tinha curso de DJ, né? Hoje em dia eu também sou instrutora na IMEC, né? Que é uma escola de DJs, então eu dou aula lá de construção e planejamento. IMEC Rio? IMEC Rio. Eu dou aula de construção e planejamento estratégico de set e de marketing na carreira artística. E eu acho que o marketing, ele tá ligado a tudo. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Eu Claro. acho até que quando eu comecei como DJ, o marketing tava muito à parte. Tipo assim, as coisas que eu tinha, né, que eu cheguei a me formar e tal, sempre fui bom no colégio. Sou ótima em finanças, inclusive cuido de todas as planilhas, sempre cuidei da gravadora, os meus eventos. Eu acho que, assim, é uma coisa que eu sempre tive facilidade. Mas, assim, eu acho que o marketing, quando eu me formei e eu mergulhei na carreira de DJ, eu não tinha tanta ligação, né, com o que eu tinha aprendido na faculdade do que eu estava experienciando e vivendo, né, da mixagem, da pesquisa musical, do carisma, daquela troca com o público, aquela cultura que estava se formando no Brasil. Mas hoje em dia, muito, né? Porque hoje em dia é fundamental, né? Assim, essa questão com a rede social, com a exigência que o artista tem de estar, né, com a network e vários tipos de materiais, assim, é fundamental. Acho que acabou unindo um pouco, né, das duas coisas. E olha que coisa interessante. Nessa época que você desbravou o Brasil, como DJ, a gente sofria preconceito, né? Sim, muito. Eu Muito, acho que né? no início, assim, eu cheguei a ser capa da revista Programa lá no Jornal do Brasil. Acho que E você como mulher, desculpa cortar, mas muito mais ainda. Muito mais, né? Muito mais. Meu Deus, A gente Mari. sofreu E aí, esse como é que foi essa preconceito. época? Eu acho que no início teve esse bloqueio, o mercado era basicamente bem masculino. Mas isso nunca foi, assim, um problema pra mim, sabe? Eu acho que, assim, eu sempre procurei demonstrar o meu trabalho através do meu talento musical, artístico, técnico, e não ficar tão focada nessa coisa da imagem. Acho que teve um momento também que as mulheres começaram a entrar muito no mercado, que houve muito essa confusão, assim, né, do lado físico, né, da mulher ser mais atraente e das mulheres algumas, né, não todas, claro, quererem se destacar por uma outra coisa que não fosse pela música. Eu acho que isso que se perdeu ali no meio do caminho, mas acho que hoje em dia isso daí já foi, né, a gente já transcendeu esse momento, né, e hoje em dia a gente tem grandes ícones aí, eu mesmo, assim, não é pra puxar o saco, não, mas eu sou fã de muitas mulheres, né? Mesmo que não seja tanto do meu segmento, como a Charlotte DeWitt, a Amelie Lenz, mas eu sempre fui muito fã da Anya Schneider, da Ellen Allen, que são mulheres também empresárias, que tem um pouco esse meu formato, assim, de também ter loja, de também ter gravadora. Mônica Cruz, gosta? Mônica Cruz, adoro. Aliás, ela parou, né? Mas ela parou. Você tocou muito na Alemanha, né? Toquei muito e continuo tocando. Agora eu tô indo fazer uma turnê na Europa. Vou ficar aí quase 2 meses. Vou tocar Que sensacional. Lisboa, Berlim, Suíça e Copenhague. Que delícia. E a Alemanha foi o lugar que eu mais toquei, assim, acho que eu já toquei em quase todas as cidades da Alemanha, desde, tipo, Essen, Stuttgart, Düsseldorf, Cologne, Hamburgo, enfim, muitos lugares. E uma gig que marcou muito pra mim, assim, que eu acabo sempre citando nesses momentos, né, foi a Love Parade, né? Uma pena que tenha acabado, estão dizendo agora que vai voltar. Com outro nome. Vai voltar com outro nome, porque eu participei de 2 edições. Vai ser agora, mês que vem. Né? Então acho que eu vou estar lá. Dia 12 ou 19 de julho.
Pô, eu acho que ainda vou estar em Lisboa, cara. Mas eu tinha lido alguma coisa a respeito, que a gente às vezes não consegue acompanhar de tantas notícias que tem. Mas assim, eu toquei na edição de 2007. E pra mim... 2 milhões de pessoas, pra quem não sabe, ali na rua, né? Foi assim, um momento histórico, assim, que eu chorei depois do set, porque foi assim, ver o movimento de uma cidade inteira em torno da música eletrônica que a gente só via no Carnaval da Bahia, né? Não tinha essa possibilidade. E gente de todas as idades, né? A vovó, a criança, todo mundo. Então foi marcante. Agora depois, quando teve essa de 2010, que eu também toquei, e que, pensando, né, no lado financeiro, os dirigentes dessa edição decidiram, que essa daí foi em Dresden, que era uma outra cidade, decidiram cercar tudo, né? E fazer o controle para vender bebida dentro do evento. Foi aí que deu aquela catástrofe, que muita gente foi esmagada dentro do túnel e que o evento acabou, né, se diluindo, se dissolvendo. Mas que eu acho que foi um grande erro, né? Mas assim, porque a ideia era da cultura livre. E quando quiseram travar, controlar, vender, aí o negócio... Que demais isso, 2007. Mas tá voltando agora, Devia ter uns 300 DJs e mulheres devia ter umas 15. Tinham poucas naquela época. Eu toquei a convite do Dinox, que é meu grande amigo alemão também, e ele fez o caminhão da gravadora dele, da Sprout. Que legal, hein? Me conta um pouco mais do que você ouvia enquanto criança. Então, quando criança, eu vou contar uma história até engraçada que foi o meu nascimento, né? Meus pais eram da época hippie ali, do final dos anos 70. Eles sempre ouviram muita música, eles tinham uma importadora. Então, meu pai antes tinha sido comissário de bordo e eles traziam tudo que eles achavam bacana, assim, de fora da época hippie, né? Desde discos, a incensos, a óculos, a abajur, coxa indiana, tudo, e vendiam lá na loja deles em Ipanema. Então, o trabalho deles era esse. E quando estavam comigo na barriga, eles foram fazer mais uma dessas viagens para comprar mercadoria e acabaram indo no show do Pink Floyd, Animals, em Londres. Uau! Então eu assisti o Pink Floyd na barriga da minha mãe, não só uma vez, porque o meu pai se emocionou, resolveu mudar a passagem e foi de novo, depois de 20 dias em uma outra cidade, no UK. E acabou que, assim, por isso a galera até brinca comigo que eu sou meio que Pink Flow, sabe? Eu tenho realmente uma adoração pelo projeto Pink Floyd, porque eu acho que eu já tava nesse flow desde a barriga da minha mãe. E realmente por todo o lado político e audiovisual que eles representam, né? Eu acho que é um projeto que eu sempre venero e que tem uma conexão comigo realmente ancestral, sei lá. E depois disso, assim, cara, eu sempre ouvi de tudo, mas desde Fleetwood Mac até rock and roll mesmo, do Rolling Stones, Led Zeppelin, guitarristas, né? Hoje em dia eu também toco guitarra, assim. É uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo, mas que eu consigo, né, desenvolver umas linhas de guitarra nas minhas músicas. Não tenho essa pretensão de ser guitarrista, mas fico feliz de ter conseguido incorporar isso no meu lado musical. Então eu sempre ouvia muito, né? Desde Eric Clapton, a galera do blues, né? Que eu acho que é desde o Robert Johnson, que foi uma grande influência até pro Eric Clapton, pra essa galera. E Jeff Beck também, cheguei aí no show do Jeff Beck, curto muito, então... Mas eu sou bem abrangente, eu gosto de jazz também, entendeu? De música brasileira eu gosto de alguma coisa, mas eu não sou muito romântica e nem melancólica, entendeu? Eu não gosto de som triste. O meu som, minha pegada é pra elevar as frequências, eu toco pra ver as pessoas felizes, sabe? Então... Aliás, isso fundamenta um dos seus projetos atuais, né? Que é o Magic... a Music is Magic. Music is Magic. Music is Magic é a minha nova gravadora, né? Como você sabe, quando a gente se conheceu inicialmente, eu era sócia do Cláudio Bril, né? Que era da Tropical Beats. Cheguei a ser sócia na Tropical Beats, que foi também uma agência de DJs gravadora, durante 10, 15 anos aí na cena. E agora tem 2 anos que eu montei essa nova gravadora, que chama Music is Magic. Ela tem a proposta de estimular a cura através do som. E eu desenvolvi esse conceito a partir de experimentos pessoais, que na pandemia eu pude me aprofundar mais na pesquisa dessa questão das frequências e o quanto elas influenciam no nosso corpo. Que é nos 400 Hz, algo assim? 432 Hz é a frequência base, né? E depois tem um estudo que desenvolve, assim, frequências ligadas a cada chakra, né? Tem 9 frequências de solfégio que são usadas como frequências de cura. E aí eu comecei a pirar nesse estudo, né? De por que mudaram o padrão de afinação mundial, né? Porque a gente antes da Segunda Guerra Mundial, vibrava em 432 Hz. Né? Hertz é a frequência do teu batimento cardíaco, do canto dos pássaros. Ou seja, é uma frequência que está alinhada com tudo que há no universo. Já o 440 Hz é o que dizem, né? É uma coisa meio polêmica, né? Mas dizem que foi criado para padronizar as reproduções das rádios, das orquestras e também para meio que
como que eu posso dizer, uma coisa de controle da música, não passar todo o poder que ela tinha para as pessoas, entendeu? Nossa, que profundo isso. Então, o que você está me dizendo é que a indústria fonográfica trouxe um novo padrão e que tem um impacto gigantesco no comportamento do ser humano. Sim. Sim. E aí tem experimentos simáticos que comprovam isso, né? Com experimentos, assim, físicos, onde você pode ver, por exemplo, se você bota no tom de Lá, né? Que é o A. Aí você coloca em 432 Hz, a figura fica perfeita, a mandala perfeitinha. Quando você bota em 440, ela não se completa. De forma. Ela não se completa. Nossa. Ela fica faltando, ela não tá totalmente em harmonia, entendeu? Então, visto esse estudo, eu desenvolvi essa gravadora com esse propósito. Então, a gente tá aí recebendo demo, quem quiser enviar pra gente, tá? Acessa aí os nossos canais, Music's Magic Label. E, assim, o som pode estar estimulando isso de uma forma subliminar. Por exemplo, o handpan, né, que está sendo muito usado, aquele instrumento que parece um disco voador, assim, ele já vibra em outras frequências de cura, né? A harpa também, né? O violino pode ser afinado em outra frequência. Eu comecei a afinar minha guitarra em 432. Então, assim, na Music's Magic a gente está buscando sons que estimulem a cura, seja num detalhe, seja na mensagem do vocal, né? Então, e aí a gente está desenvolvendo esse trabalho, fazendo showcases, coisas com os povos originários, trazendo um pouco dessa cultura também ancestral que tanto tem a ensinar pra gente, né? Valorizando um pouco isso aí. É difícil eu fazer isso aqui no programa, Rafinha, mas isso tem que falar. Você, produtor musical, tem que entrar em contato com a gravadora e buscar isso daí, porque isso aí é algo mais inovador que eu vi nos últimos anos. Parabéns. Obrigado, meu querido. Obrigado. Fico feliz de poder compartilhar isso daí. E eu acho que as pessoas têm que começar a testar isso, né? Eu comecei a dormir sempre com frequência de cura e me faz mó bem, cara. Toda noite eu durmo com uma frequência, entendeu? Aliás, uma ótima deixa. O que você achou desse propósito? Muito bom. Rafinha, boa noite, Rafinha. Boa noite, Rafinha. Bom dia, boa noite, depende da hora que a pessoa tá vendo, né? Você viu que legal? E o que ela falou é o seguinte, a mudança de frequência sonora ela começou vindo de 1600, porque o Lá, que é o 400 Hz, ele varia, Beethoven tocava em 339 Hz o Lá dele. Aí depois isso veio mudando e hoje aumentou, né? Hoje tá... Exatamente. Essa época de Verdi, Beethoven, Mozart, tudo era nessa frequência antiga, né? Que tava... Então, e o Bob Marley, já sabendo disso, produziu todos os álbuns dele em 432. Você não sente essa vibe? Mesmo quem não gosta de reggae. Bob Marley, você deixa rolando o álbum inteiro. Você não faz sente o clima, um feeling good, assim? Yes. E é isso. O Bob Marley... Yes. Hey, Bob. Já live forever. Marian, e em termos de Brasil, vamos falar um pouco mais. Ali dos anos 2000 e poucos até 2020, você tocou em todas as capitais, né? Toquei, acho que eu toquei, não sei se todas, mas nas principais, né? Acho que até no Acre eu fui, Belém, fui todas. Eu adoro viajar pelo Brasil, sou uma eterna viajante. Eu não sei por que os DJs falam do Acre. O Acre é maravilhoso, o Rio Branco é lindo. Não, é porque é um lugar distante, que às vezes você acha que você não vai chegar na dor daquela pontinha ali. Eu já estive em Rio Branco, aliás, um abraço pro Denis de Rio Branco. Ô, meu amor, e me conta uma coisa, você tinha um duo, que é o Flowenzil, e você também era casada com o teu parceiro? Era casada. Então, assim, vocês se conheceram, viraram um duo e tal, como é que foi essa história? Foi, eu já tocava ali como residente na Bunker, depois a gente se conheceu, e pouco mais de um ano, né, namorando ali e tal, a gente resolveu tocar junto, formar a dupla, né? Ele tocava também sozinho. E foi um grande fenômeno. E foi um grande fenômeno, foi um grande sucesso. Ao que você atreva esse sucesso? A química da música conectada nas mesmas vibrações de vocês? Do amor, do carinho, da conexão, do treino? Eu acho que é fundamental. Quando você tá com um projeto de dupla, assim, tem que ter uma sinergia muito grande, né? E o fato da gente estar se amando facilitava todo esse processo. Então, a gente costumava dizer que o amor alimentava a música e a música alimentava o amor. E era realmente uma troca muito grande, né? Mas acho que tudo tem um começo, meio e fim. E, assim, a gente, depois, no final do relacionamento, já não estava mais tão alinhado, né? Eu acho que isso é comum acontecer ao longo da vida de cada um. A frequência vai mudando, as coisas vão se transformando. E até o gosto pessoal, né? Musical. E a gente começou muito novo, né? Eu tinha 21, ele era mais novo, eu tinha 18, né? Então, quantos anos vocês tiveram um duo? 20 anos. Nossa. Foram 20 anos de história e, assim, muito felizes, né? Na época, assim, tipo, a gente tocou Rock in Rio, Tomorrowland. Tudo. Não, vocês tocaram tudo. Pelo mundo inteiro, assim, desde Austrália, América do Sul, Europa inteira. Marian, vocês foram os maiores duos do Brasil.
Os maiores. Deixa eu fazer uma pergunta, pra quem tá querendo... Eu vejo muita gente querer fazer duo hoje em dia. O que fica de aprendizado pra manter a consistência e a entrega do projeto como duo? Por que eu te pergunto isso? Porque eu acho que o duo é muito difícil, porque às vezes você quer ir por um caminho musical e o outra parte quer ir por outra. Eu acho. Mas o Flowenzil era realmente uma coisa só. Porque a gente fazia tudo junto, né? A gente morava junto, tinha estúdio junto, fazia tudo junto. Então, assim, era uma coisa assim que até o nosso relacionamento, às vezes, não era tão o primeiro plano, sabe? Eu acho que até por isso, depois de um tempo... Trabalho. Porque era sempre andava junto. Não tinha quase um momento, não tinha quase nenhuma viagem que eu fui se eu não estivesse trabalhando, sabe assim? Dicas valiosas pra quem quer formar um duo e manter o duo. Eu acho que é essa coisa de entender o fluxo e a mudança constante da vida. Porque quando você se junta com uma pessoa, é porque você está num momento de muita sintonia com aquela pessoa, onde vocês estão combinando e tendo gosto parecido. Mas é importante você ter a visão e manter certa independência dos projetos e também das carreiras pessoais, porque isso um dia pode mudar, entendeu? Eu já vi isso acontecer com diversos duplos, né? Você vê o Dash Dot, você vê o Touch Talk, você vê... Cara, não sei, vou lembrar... Deep Dish. Deep Dish. Um monte. Um monte. Então, assim, eu acho que é importante. Você vê o Deep Dish, depois eles, né, conseguiram manter ali. Então, eu acho que, assim, mesmo que você vai montar uma dupla hoje em dia, é importante você também estar como um indivíduo, né? Falar, eu sou a Marian Flow, eu faço a dupla, não se transforma totalmente na dupla, né? Por mais que você queira fortalecer aquele projeto e ser o foco da tua atividade naquele momento, isso um dia pode mudar. Então, aceite também as mudanças e pense que isso é possível, né? Que às vezes não dá pra segurar, né? Marian, com essa inteligência toda, desde muito cedo na música, como é que é a tua relação hoje com os aplicativos de inteligência artificial? Cara, eu no início fui um pouquinho resistente, assim, que eu fiquei meio revoltada, que eu falei, gente, esse negócio, o robô daqui a pouco tá tomando conta da gente. E às vezes a gente vê aqueles filmes meio sensacionalistas com relação a isso. E também de não ficar uma coisa muito artificial, né? Eu acho que a inteligência artificial tá aí pra ampliar as nossas ferramentas, mas a base tem que ser humana. Tem que ser criativa, tem que ser verdadeira, entendeu? A gente não pode ficar tão artificial. Então, hoje em dia, eu comecei a usar, uso direto, mas não pode ficar uma coisa tão engessada, entendeu? De você, pegar, quero fazer um texto pra uma coisa, aí você posta o texto lá. Você sempre tem que dar o teu toque pessoal, né? Não perder essa coisa humana, mesmo utilizando isso como ferramenta. No começo eu me revertei, que eu falei, cara, vai perder muita gente, vai perder emprego, né? Pensando na questão econômica. E é um fato. Mas muita gente perde emprego, outros empregos também surgem, né? Em outras atividades. É o processo natural, a gente não tem como frear isso aí. Né? A tua relação com os equipamentos de DJ tem preferência por mixer? Como é que é? Cara, eu prefiro mais assim... Eu antes gostava da Allen Hit, tive o Allen Hit quando eu tive um projeto audiovisual, eu tinha aquele Sony 4D, que tinha as duas partes de controlador MIDI do lado. Então, era um projeto audiovisual que eu tive durante um ano, que era o Fusion AV Live. Era eu e o Zé, mais dois parceiros audiovisuais. Ali eu curti muito aquela coisa, né, de mapear o MIDI, de ter os dois controladores médio grave e médio agudo, mas naquela fase. Hoje em dia eu prefiro mesmo esse mixer novo, A9, da Pioneer, mais do que o V10, entendeu? Porque eu acho que eu me sinto mais à vontade. Tantos anos acostumado com a plataforma, e quando veio o V10, que muda muita coisa de lugar, e o filtro por canal, joga para outro canal, às vezes no dia a dia ali da tua performance, se você não tem um igual para praticar em casa, você não se sente às vezes tão à vontade, apesar que você, né, domina de certa forma. Então, eu acho que quando eles mudam, né, de um modelo para o outro, que muda muito o botão, a localização das coisas e não só evolui, isso dificulta um pouco, né? Porque nem todo mundo tem condição de cada modelo novo conseguir ter um em casa, né? Você é muito open mind, muito cabeça aberta. Foi fácil para você a transição do vinil pro CD? Cara, foi porque, tipo, na verdade, quando eu comecei, era DAT, minidisc, eu comecei no Denon, né? 2.500. Era aquele mais e menos, aquele lá era terrível, né? A gente ficava ali mais e menos. E fora que às vezes se tivesse com a mão suada, a borrachinha... Putz, era... Não, e o pitch era desse tamanho, assim. Esse aí, pitch control, não o band. Não, aí começou a sair o CDJ-100, e aí tinha evento que botava o Denon de um lado e o CDJ-100 de um lado, entendeu? Aí só pra te confundir, você tinha que ficar com a lógica do jogging, que você não tava acostumado na época, eu tava acostumado com isso e com vinil, entendeu? Aí depois que eu fui pro CD... Então, acho que aí quando foi o CD evoluindo, pra mim foi fácil pra caramba, entendeu? Porque, assim,
era bem melhor do que o resto quando eu comecei, entendeu? Mais fácil. E hoje em dia, cara, é muito mais fácil, né? Eu falo pros meus alunos hoje em dia, eu falei, gente, é visor, cara, tem de tudo, né? Mas não pode ficar viciado com essas coisas, né? O ouvido é o que conta, né, gente? Até porque a gente pega cada coisa, nem sempre o retorno tá bom, tem festa que tá reverberando, tem evento que bota subgrave embaixo do DJ, o negócio começa a vibrar. Então, se você não tem um ouvido bom, você vai chegar uma hora que você não vai dar conta ali. A tua coleção de discos existe? Existe. Me conta dessa coleção, algumas Cara, gravadoras preferidas? Cara, eu gostava muito ali da Detour, né? Que era da... que tinha um... Era francesa. Francesa. Aquela do Mário Fabriani, gente, Mark Farina. Eu não lembro nem o nome dos... eu tinha muito... Assim, eu Ou não a toco... On é do Miguel Miggs? É do Miguel Miggs. Eu É gostava de toda essa turma aí. Na época era tipo Funk House, que a galera chamava ali. Mas, assim... E eu tenho uma coleção de vinil extensa dos meus pais, né? Que é aí o que eu escuto mais hoje em dia. Essa outra coleção, assim, eu vou contar que tá um pouco aposentada ali. Até porque eu me separei, as coisas se dissiparam um pouco aí na mudança. Mas, assim, a coleção dos meus pais é uma coisa que eu valorizo muito. Eles têm desde Marvin Gaye, coisas clássicas, toda a coleção do Pink Floyd, Rolling Stones, né? E... muitos sons que eu gosto ali. Você já Brian Ferry também, essa coisa assim do Roxy Music, eu gostava muito. Você já pesquisou teus discos no Discogs? Já usou esse site? Eu já ouvi falar, mas não... É demais. Depois você entra lá. Pelo disco, pelo rótulo, pelo código de barras, ou pela gravadora, ou pelo código da gravadora, você acha o título no Discogs. E aí você vê ao redor do mundo quem tá vendendo barato, quem tá vendendo caro, e você tem uma precisão. Você sabe o quão precioso é a tua coleção. Na pandemia eu fiz isso. Eu cadastrei minha coleção de discos lá. E comecei a ver, gente, você não acredita. Porque tem muito colecionador, né? A parada é uma preciosidade, né? É demais. É que a gente não pensa em se desfazer, né? Ainda mais o meu sendo uma herança de família, é uma coisa que eu acho que eu quero guardar pro resto da vida pra dar pro meu... A gente é muito sortudo de ter essa coleção e ter que ter vendido, porque muita gente, infelizmente, teve que vender. É verdade. Mas foi muito sortudo. E uma coisa que me admira é você lembrar das gravadoras. Isso, pra mim, é um DJ que realmente sabe a importância da curadoria. Sim. Sabe que naquela gravadora vai encontrar aquela matéria-prima, aquele tipo de arte, né? Sim. Isso é muito legal, preciso perder um pouco isso. Eu gosto muito de algumas gravadoras atuais que eu gosto, é Crosstown Rebels, né? A própria Hot Creations, apesar que eu gostava mais da fase antiga ali do Jamie Jones e do Lee Foster, hoje em dia ele tem a Repopulate, tem ali a do Michael Bibi também, né? A gravadora do Gorge, do Nick Curley, a 8-Bit eu adoro também, que é uma gravadora boa de Deep House. Tem várias, cara. Aliás, o último show que eu assisti seu foi no Sábado de Tarde, uns 2 anos atrás. Legal. E eu lembro que você tocou uns grooves muito legais da 8-Bit. Da 8-Bit. Eu gosto muito dessa Acho linha. que 1 ou 2 ali. Falei, nossa, que legal que tô ouvindo isso. Sim. E aquela festa é bem legal, né? Eu achei bem legal. Eu adoro o legal. Dre, ele faz uma vibe bem legal. Muito legal. E me conta aí, o que você hoje tá... O que é esse adesivo que você me deu? Então, esse é o meu mais novo projeto, gente, Tangram Movement, né? Que lindo. O Tangram, ele é baseado no conceito de um puzzle chinês, pra quem não conhece, quiser pesquisar aí no Google, o Tangram é um puzzle, né? E é esse conceito onde todas as peças se encaixam e são fundamentais pro todo. Então, veio dessa minha experiência anterior de já ter tido outros projetos, outras parcerias. Eu tive a Festa Num, né, durante 12 anos, que foi o maior sucesso no Rio de Janeiro, que a gente inovou com o conceito de Day Party, que foi esse conceito que a gente trouxe lá do Off-Sonar pro Rio e tal, e pegou durante muito tempo. Mas, em um determinado momento, a gente sentia que a gente perdia algumas oportunidades, né? Porque a Num era day, era um estilo de som específico. Então, quando eu tinha uma oportunidade de fazer de noite e outros artistas, eu não podia, porque o Tangram não, ele não tem essa questão de rótulo, tá? Ele tem esse conceito de todas as peças são fundamentais, porque eu sempre tive essa visão de, nos meus eventos, sempre tratar todo mundo muito bem, sabe? Eu acho que todo mundo é importante para o bom funcionamento do evento. Eu acho que a gente tem que tomar muito, muito cuidado com essa questão do ego na carreira artística, né? Tem uma galera que fala your ego will kill your talents, porque realmente tem gente que se deslumbra e que às vezes não tem, né? Não trata todo mundo bem, acha que é melhor do que alguém, às vezes não detém... E eu acho que é isso, desde a moça da limpeza, né? O cara que tá ali te atendendo, cara, todo mundo é importante pro todo do evento. Então o Tangram, ele tem um pouco esse conceito de todas as peças que são fundamentais e também de trazer arte em todas as suas formas, né? Eu pinto também telas e já fiz curso de arte lá quando era mais nova e já trabalhei com exposição de arte, né? Com cinema. E adoro quando tem performance de dança, quando tem outras atividades no evento que proporcionam uma experiência mais imersiva, né? Então, o Tangram, a gente convidou o Muti, que fez o audiovisual ao vivo, a gente teve dança artística, tivemos a exposição de artes plásticas,
E a gente está aberto também para ouvir a sua proposta. Então ele vem com esse conceito de coworking, que eu acho que está numa era que a gente tem que parar de competir e sim cooperar, né? Então todo mundo pode ser sócio do Tangram. A gente tem o nosso site oficial, tangrammovement.com. Então você pode ir lá se cadastrar. Ah, eu vi uma oportunidade de fazer um Tangram dentro de uma galeria de arte, dentro de uma feira de moda, um festival dentro de um evento, uma experiência holística. Então o Tangram ele pode ser tudo. Eu não vou ficar presa a rótulo, tá? Pode ser house, pode ser techno, pode ser afro, pode ser... O Tangram tá aí e também ligado em causas sociais, tá, gente? Eu adoro os animais, adoro o meio ambiente. Então 10% do Tangram, desde o início da sua fundação, a gente vai estar doando para causas sociais e ambientais. Que espetáculo. É só entrar no site? É só entrar no site, tangrammovement.com, que aí você vai conhecer um pouco melhor. Eu acabei de estrear o projeto, né? Eu já tava com essa ideia há um tempo. Já tem Instagram? Tem Instagram também, Tangram Movement. Só mandar um direct também. Só mandar um direct também, gente. Pô, eu acho que a gente E a tem gente vai bastante... fazer na Suíça. 15/8 na Suíça e já estamos com oportunidade de fazer em Berlim, Copenhague. Então, uma coisa que eu quero que perdure, entendeu? Mesmo que, sabe, que fique também para a nova geração. O Tangram, a ideia é que não acabe, entendeu? E esse Pink Floyd aqui? Tem um pezinho lá, né, gente? Tem o Pink Floyd, que você tá vendo? O triângulo É o aqui. prisma, né? Não podia deixar de ter, né, gente? Você tá feliz com o momento da nossa cena depois dessa super exposição que o Brasil teve com os DJs aí mais recentes? Ah, cara, eu tô feliz. Eu acho que a gente tem que, né, sempre buscar o lado bom das coisas. É lógico que, né, desde que eu comecei, a gente passou por uns momentos que, às vezes, a gente se revolta com algumas coisas, né? A gente tava até comentando isso, que a Tropical Beats mesmo, que era uma agência vanguarda, mais underground, que, assim, a nossa galera na época ficou meio revoltada quando entrou esse marketing, né, excessivo das redes sociais, a questão da mídia paga, né, de vender uma matéria, capa na revista. Então, isso é uma coisa que a galera se revoltou por um momento. Mas eu fico feliz porque eu vejo assim, por exemplo, o Alok é um artista que eu admiro pra caramba. Eu conheço ele desde pequeno, sou amiga dos pais, toco no Universo desde o primeiro ano, né? E eu vejo o quanto ele trouxe de coisa positiva pra cena, né? De trazer a música eletrônica pro grande mercado. E tentar me inserir naquilo que tem a ver comigo, né, gente? E dos novos, pequenininhos ainda? Tá vendo apostas legais nos próximos anos? Eu acho que sim, né, cara? Tem muitos talentos novos. Eu tô com o B. Fontoura, que é meu mascotinho, que eu falo que é um aluno que fez curso lá de DJ comigo. Depois ele fez o de produção. Aí a mãe dele me chamou pra treinar ele pro concurso da Love Session. Eu treinei ele ganhou o concurso. Que legal! Aí o pai começou a investir nele e agora ele tá como sócio comigo também, colaborador do Tangram. Então, assim, eu tenho essa visão agregadora de querer realmente trazer a galera nova. Eu acho que a galera tá vindo com gás novo, mais consciência no sentido também de comportamento, de bem-estar, sabe? De não... Né? Você vê que tá vindo forte isso. O consumo do álcool tá diminuindo, a questão da forma de consumir música eletrônica. Mas é o que eu falei, eu acho que a gente tem que ver o lado bom, né? Assim, o clube tá... Não, a experiência do clube vai sempre ser, e eu acho que é fundamental. Ainda mais clube igual o da Ed, né, gente? A gente, tipo, sou muito grato ao Renato, tudo que ele faz e fez pela cena de música eletrônica, né? Um grande empresário, visionário, puta artista. E tipo assim, o clube da Ed Rio tá lindo. Tem galeria de arte, tem loja, tem... É uma experiência e é aquilo que mantém a frequência, né? É aquilo que fideliza o público. Aquilo não pode acabar nunca. Mas, assim, esse negócio de ter experiência em café da manhã, eu também adoro, né? Eu tenho o meu lado místico, holístico, eu frequento yoga, né? Pratico yoga há mais de 5 anos, então eu acho que é muito bom, assim. Álcool mesmo não é uma coisa que eu nunca fui tão... Já bebi bem mais do que eu bebo hoje em dia. Hoje em dia eu bebo menos nos eventos, eu curto mais tomar um vinhozinho em casa, sabe? Uma boa cervejinha do que ficar bebendo em muitos combos, é aquela coisa que no começo, né, era mais normal, né, vamos dizer assim, pelo menos pra mim. Aliás, parabéns, em 27 anos de mercado eu nunca ouvi falar um A sobre você. Porra, que bom, gente, que bom, gente. Mas deve ter perfeito, mas sempre tem umas coisas... Mas deve ter umas aí que eu não sei. É impressão minha ou a molecada tá meio rotulada demais no Tech House? Ou eu tô com a cabeça fechada pra novos sons? Ou eu tô certo? Qual a sua opinião? Cara, eu acho que tem a molecada que gosta mais desse som, como é que eu posso dizer? Uplifting. Que é uma galera que parece que é a ansiedade. Eu acho que isso tá ligado à ansiedade dos novos tempos, né? Porque a questão da rede social, da excesso de informação simultânea, isso deixa a gente muito ansioso, né? Às vezes a gente tem que parar. Antigamente parava e executava uma tarefa de cada vez e tal. Hoje em dia a gente começa a fazer uma coisa e daqui a pouco é desviado. Então eu acho que essa ansiedade tem a ver com essa questão do consumo da nova geração de querer
sempre um break atrás do outro, né? Você vê que a galera, às vezes, aí faz aqueles hot kills e não sei o quê, e não espera o desenvolvimento da música, a música contar uma história com começo, meio e fim, né? Eu gosto de fazer umas sets com história, eu prefiro fazer mixagens longas, eu uso loop só em determinados momentos, eu não sabe, eu faço alguns efeitos, mas não sou muito dessa pegada. Mas, assim, eu vejo que a galera, às vezes, gosta daquele negócio, pum, explosão, pum, já, sabe assim... Mas eu vejo isso, assim, que é um pouco a ver com essa coisa da ansiedade, sabe? Mas acho que isso vai mudar, Fazer entendeu? um bumerangue aqui. Você viu? Ritmou, você viu que style, meu? Acho que ninguém Mas- aguenta ficar nessa ansiedade por muito tempo. Chega uma hora você tem que acalmar, cara, aquele negócio. Senão respira fundo, dá uma acalmada. Eu queria um pouco mais profundo nisso. A percepção que eu tenho, além da forma da construção, concordo com você que não dá nem tempo de chorar, a música acaba. Concordo com você. Mas me parece estar muito ali pro tech house mesmo. Tech house. Será que é porque o beatport estourou, esse gênero tá bombando lá e todo mundo quer fazer igual? Porque antigamente tinha assim, sei lá, dá um exemplo aqui. Você tinha o Clickbox fazendo minimal. Você tinha o Eba fazendo techno. Você tinha o Meme sempre fazendo house. Você tinha o Flowzil fazendo um progressive, sei lá. O não sei quem fazendo trance. Agora parece que tá tudo aqui pra esse lado de tech house. Ou não? Eu acho que mas é porque aí dentro do tech house aí começou a surgir esses novos segmentos e subgêneros, né? Tipo assim, o Brazilian Bass, o Bass House, não deixa de estar conectado, você concorda? O Bass House, o Brazilian Bass. Aí tem o Minimal Deep Tech, que também, assim, eu até toco umas coisas do Minimal Deep Tech que eu gosto, que também é meio tech house, né? Você vê o Classmatic, essa galera assim, já é muito mais Minimal Deep Tech do que tech house. Aí o Dub Dogs, essa galera assim, Bascar, não sei o que já é mais aquele Brazilian Bass meio com tech house. Eu também não sei, cara. Hoje em dia é difícil a gente rotular assim, o estilo assim da galera, porque as coisas vão se misturando, né? Você vai produzir um som. Aí eu fiz um lançamento ano passado com o Nicolau Marinho, né? Que é um parceiro que a gente já se conheceu há bastante tempo. Lancei pela Bunny Tiger 2 tracks que foram top de vendas aí. E lançou como Tech House e Minimal Deep Tech. Mas tem influência do hip hop. A gente usou 2 samples, um da Janet Jackson e outro do Tupac. Então, assim, é difícil, porque quando você vai produzir, aí você pega um sample de hip hop, bota uma base de house, e aí mistura com um hi-hatzinho que era mais do hard techno, aí bota não sei o que, então no final fica um som que, né, às vezes é difícil, assim, eu mesmo que fico com dificuldade, né? Você, nascida do Rio, Sou nascida do Rio. tem o funk desde que nasceu ali, né? Sim, sim. E aí, o funk com a música eletrônica, pela primeira vez, está se tornando grande, né? Tá se tornando grande. Cara, eu sempre gostei do funk, mas do funk raiz, sabe? Quando eu comecei era funk melody, que a gente chamava. Eu toquei muito com... legal. Era funk melody. Toquei muito com o DJ Malboro, naquela época ali do Steve B, Tony Garcia, Porra, sabe? lembro Steve Just B. Like the Wind. Nossa, muito bom. Até fiz um remix dessa Just Like the Wind com o meu projeto T-Lyrics, que era junto com o Criptos Gomes ali, filho da Baby Consuelo, do Pepeu. E assim, essa pegada eu gosto muito, desse batidão, assim, acho que realmente tem muito a ver. Depois, hoje em dia, eu acho que essa coisa do vocal um pouco apelativo não é muito a minha vibe, entendeu? Mas eu acho que isso pegou no mundo, cara. Porque a galera, às vezes, gosta de um negócio mais senta, essas coisas mesmo assim. Mas eu pra mim, não é muito a minha pegada, não. Você tem filhos? Até porque... Não tenho filho. Tenho 2 gatinhos. Meus gatinhos são meus filhos. É o Floyd, do Pink Floyd, e o Bowie, do David Bowie. São meus 2 filhinhos. Que legal! São meus 2 filhos. Aliás, acho que eu já vi algo sobre os seus gatos. Ô, Marian, você tocou num ponto importante. A molecada nova tá gostando demais disso. E as letras são bem pesadas, né? E sabe por que eu acho isso? Porque assim... Não assusta um pouco? Eu acho que assusta um pouco. Porque assim, pra mim, a música eletrônica, pelo menos quando eu me apaixonei pela música eletrônica, um dos grandes motivos também, além de todo o envolvimento, né, de cogitar de dançar e tudo mais, e da cena, né, cultural em torno disso, é a questão da música eletrônica ser uma linguagem universal, sabe? Sempre foi. Isso me deixou fascinada, assim, porque desde quando eu morei em Nova York, eu comecei a viajar para outros países, e eu sou uma pessoa que falo muito, sou muito comunicativa, e me frustrava. Às vezes, a primeira vez que cheguei na Alemanha, todo mundo ali, depois da balada, não conseguia falar aquele alemão. E a música eletrônica, ela sempre... transcendeu essas fronteiras, sabe? Então, assim, no início, quando eu comecei, até tinha pouco vocal na música eletrônica. A galera, assim, nem curtia muito, Total. né? Quando botava muito vocal, eu já falava que era comercial. Hoje em dia, não. Então, assim, pra mim, quando você bota um vocal na música, ela já te traz pra um momento mais de consciência. Você já pensa no que o vocal tá falando, entendeu? Então, se não for uma mensagem maneira, eu prefiro não, sabe? Eu procuro nos vocais que eu toco mesmo, tocar mensagens que são pra, sabe? Pra cima, assim, coisas bacanas, mensagens positivas, entendeu? E eu acho, assim, essa coisa meio...
sei lá, a não sei que a pessoa tá no momento ali, né? Tá namorando, tá num after ali com a namorada, num motel, sei lá, e tal, você tá naquela vibe. Mas na pista de dança, não acho, pra mim, que cola muito isso daí, entendeu? Mas aí é de cada um, gente, é o que eu falo, é uma coisa muito pessoal, entendeu? Você foi muito à frente do tempo quando pensou em fazer uma festa de dia. Sim. Essa referência vem da gringa? Veio das festas do Off Sonar, lá em Barcelona. Ah, você comentou, verdade. Veio das festas do Off Sonar em Barcelona e no Rio acabou virando uma febre num determinado momento. Mas até hoje a gente tem essa dificuldade de levar o público cedo, né? Por causa da praia, por causa dessa cultura lá de galera começar a pensar mais em festa final de tarde, né? Tem um amigo seu, que é meu amigo também, que fala que o Rio é muito bonito e as pessoas dificilmente iriam num clube ou numa festa se tá numa vibe super legal, num lugar tão bonito quanto o Rio. Você acha que isso de fato impactou a cultura noturna de clubes no Rio? Eu acho que impactou sim, cara. Jura? Eu acho que impactou, mas assim, a gente nunca foi uma cidade de ter muitos clubes, muita vida noturna, entendeu? Mas é o Rio de Janeiro. Mas é o Rio de Janeiro e falta também apoio. Você não vê esse decreto que quase proibiram agora as festas na Orla, cara? Eu fiquei desesperada, assinei a petição, até porque, pô... Eu assinei também. Eu toco em vários lugares hoje em dia, como o Soga Beach ali em São Conrado, que, cara, é lindo, na frente da Praia da Gávea, rola mó som, faço set de 10 horas ali, adoro tocar ali. Tem o Céu Ipanema, que é em frente ao Hotel 5 Estrelas em Ipanema, que eu também faço som, assim, com Jorge Jael do sax, toco com um outro brother, o Pinoco, que toca baixo comigo, um outro brother que toca percussão. Então, eu acho muito legal esses experimentos na praia. Isso. Tem o 10,5, que tá todo mundo tocando lá na Barra. Então, acho que, assim, você vê que... Agora a gente tá com o Dead no Rio, mas por um tempo, depois do fim da Bunker, a gente ficou carente de clube, né? Eu lembro que, pô, eu vinha pra São Paulo, eu ia pra BH, cara, era Label, Deputa Madre, Major, Josefine, a quantidade de clube que tinha em BH, em São Paulo nem se fala, né? Desde a Clash, isso aqui, milhões de, né? Sempre teve. E o Rio não tinha, assim, né? Agora a gente tem o Dead, graças a Deus. Graças a Deus. Parabéns ao Projeto Dead, que tá indo muito bem no Rio. Um abraço ao time de lá. Ô Mária, você falou uma coisa interessante. Tinha um momento em São Paulo que a gente tinha festa de segunda a segunda. Mas ainda assim, o Rio era de sexta e sábado. Talvez tinha uma quartinha, uma quinta ali e tal. Era uma coisa menor. Ali tinha o Dama de Ferro, uma época que foi bem legal. Ali o Clube 69, eu já fui residente ali em Ipanema. Nossa, o Dama de Ferro. O Dama de Ferro era legal. Era uma época que pegava os afterzinhos ali. Durou um tempo. E depois o 00, que era meio que um restaurante, que foi onde nasceu a NUM, né? Que era dos meus sócios na época. O 00 era na Gávea, ali do lado do Planetário. E aí era um restaurante japonês, um ambiente bem legal. A gente começou a fazer essas festas no deck e começou a pegar ali, né? O 00, o Claudinho do Rock in Rio tava lá, né? É o Claudinho. Era o curador, né? Era o curador e ficou o meu sócio. Você tá com fome? A gente vai ter burger depois que eu tô sabendo, gente. Você pode comer a hora que você quiser, mas eu tenho algo pra você aqui. O nosso apoiador Bulger. Chegou. A Marian falou assim, eu quero Pepsi normal. Não é black. Não é black, quando eu vou comer as coisas, eu não gosto de comer diet, não. Já que eu tô comendo, eu vou comer logo. Você conhece o Bulger, Marian? Cara, eu vi que eu passei por aqui quando eu tava vindo, mas nunca experimentei. Vai ser a primeira vez. O Bulger é o primeiro Smash Burger do Brasil. Ai, que demais, hein, gente? E é apoiador nosso. Poxa, gente, obrigado, tá? Obrigado aí pelo apoio. Vamos nos deliciar, então. E o seu é o Stencil. É o Stencil, que isso com cebolinha Como é que eu vou roxa. descobrir o Stencil? Eu acho que é o maior, esse é o seu. Sério, gente? É. Eu não sabia disso, hein, gente? Eu escolhi por causa da cebolinha roxa que eu gosto, que tinha ali no tempero. Vem dar oi pra audiência, Rafael. Para de se esconder, por favor. Vem dar um salve aí, Rafa. Esse é o Rafinha, que todos conhecem. Ô, Rafinha, que papo legal com a Mari, hein? Muito bom. Meu Deus, vamos fazer gente. um brinde, Mariana. Obrigado, vamos fazer um brinde. Pode ser bom, pode ser Pepsi, pode ser incrível. Obrigado, gente. Saúde. Saúde. Mariana, qual é o seu software preferido? Logic. Eu gosto do Logic. Meu Deus, aí é negócio de Logic. É. Quantos amantes e seguidores ela vai ganhar hoje? Por causa do Logic? Meu Deus, uma mulher que prefere o Logic? Eu Não, prefiro mas Logic. é que o Logic, eu vou te falar assim, o Logic, que trabalha com software, ele é muito intuitivo É. na parte de produção. Então, não é que é fácil, ele é mais intuitivo, né? Porque ele é um programa profissional mesmo de fazer som. Eu acho que como eu aprendi no início no Logic, aí depois eu comecei a usar o Ableton em Rewire pra trabalhar com áudio, né? Aí, agora eu até peguei umas aulinhas também pra tentar produzir, porque agora que saiu o Ableton 12, todo mundo falou, Mário, não precisa mais usar o Ableton e o Logic.
muda pro Ableton 12. Ah, que você já usava os dois? Eu usava os dois. Usava primeiro só o Logic e depois a facilidade de edição de áudio do Ableton era muito maior, então começava a usar como Rewire para trabalhar algumas coisas que eram melhor no Ableton. Mas hoje em dia, eu já baixei o Ableton 12, tô ali, querendo também poder ter essa independência, né? Porque a galera que tá produzindo direto no Ableton 12 falou que tá também voando, entendeu? Questão de adaptação, de mudança. Praticidade. Acho que o Ableton, por ele aceitar mais, ele ser mais input, né? Tudo que você liga nele funciona. Porque às vezes o Logic você precisa de uma estrutura para ele te entregar algo melhor, sabe? Você tá ali. Mas isso tudo, a ferramenta, né? No fundo, o que importa é o que eu falo, é o resultado final. O Nicolau que eu fiz, por exemplo, ele faz no Cubase. Teve umas tracks que eu produzi agora com o Pedro Igel, que trabalha com cinema, né? Ele faz com Pro Tools, né? Então, assim, quando eu tô fazendo colaborações, né? Eu sento ali com as minhas ideias e, né, independente da pessoa que tá operando ali sem outra ferramenta, é o mesmo mundo, né? É um mundo criativo ali que conta no final, né? Quais são os seus critérios? Eu sei que você vai falar música, mas é um pouquinho além. Quais são os seus critérios para aceitar uma collab? Cara, eu acho que é uma sintonia ali de ideias, entendeu? Porque eu não me importo, às vezes, tanto com o tempo de carreira, se a pessoa sabe assim. Eu tenho feito collabs com pessoas que estão iniciando, até por conta de eu estar dando aula na IMEC, muita gente me procura fazer collab, né? Hoje em dia tem um monte de aluno querendo fazer collab realmente, mas eu não posso fazer collab com todo mundo, mas assim, com pessoas que eu sinto que tem um caminho criativo parecido com o meu, uma textura de som, né? O que não trocar de ideia ali pra fazer a collab, a pessoa já vem com uma ideia que já casa com as minhas ideias e a gente já começa a se alinhar assim facilmente, sabe? Quando dá aquela, né, o negócio, né? Agora, pô, eu fiz uma música muito legal com o Ray Vercosa, puta produtor também, compositor aqui de São Paulo, cara. O pessoal gosta dele. Ele foi um... Ele é multi, Multi, cara. Anos também. Ele tá... Cara, eu vou te falar que ele foi um dos caras que eu mais gostei de produzir junto. E parece assim. que o irmão dele também é músico, né? Cara, a gente fez uma track chamada Eclipse no dia do eclipse solar aqui em São Paulo, no estúdio dele. E, cara, fluiu tão lindo, assim. A track a gente foi, né, influenciado por essa energia do eclipse. E, cara, todas as ideias que eu dava pra ele, ele ia lá, multi-instrumentista, né? Tá. Então eu falava, vamos botar uma conga. Ele ia lá pegar uma conga, né? Aí tal. Eu falei, não, mas agora tá faltando uma pegada mais analógica. Vamos ligar um synth, não sei o que. A gente ligava e fazia... Então, tipo assim, de tudo. A track a gente gravou baixo, violão, percussão, flauta. Aí depois ele chamou um brother e tocou um handpan também ao vivo, que eu também queria trazer esse lance da textura de cura. Aí ele, não, vou chamar... Tá. Então, tipo assim, a gente conseguiu... fazer uma track totalmente instrumental, mas eletrônica, entendeu? É um paradoxo. A música eletrônica se criou muito com produtores musicais de quarto. E hoje em dia nós temos vários músicos, inclusive da música brasileira, querendo fazer colaboração com a música eletrônica. Esse é um momento legal, né? Eu acho que é um momento Isso é muito legal, legal, né? Que perdeu esse bloqueio, né? Eu acho que, assim, a galera que era mais purista, né, que não era do eletrônico, julgava muito, né? E aí, tem até uma frase da Bjork que também me chamou a atenção. Bjork! É uma Deus. grande referência, né? Eu dei uns 7 polegadas dela. Eu sou fãzaço dela. E ela, quando começou a ser criticada no primeiro álbum com influência eletrônica que ela fez, aí a galera começou a falar, essa música eletrônica não tem alma. Ela falou assim, como assim não tem alma? A única música que não tem alma é se você não colocar alma nela. Então, não tem esse negócio né? Então, assim, essa coisa realmente ficou na minha cabeça, né? E eu acho que é isso, cara. Não tem que ter, né, distinção, parâmetro, se a música, assim... O importa é o resultado, né? Eu acho que, assim, mesmo se a pessoa usa só sample, mas se ela consegue usar e recriar aquilo de uma forma que não fique uma cópia de uma coisa que já existe, que ela conseguiu dar a característica dela a partir de samples já gravados em outros estúdios, porque às vezes a pessoa não tem recurso para gravar tudo no estúdio dela, não tem a qualidade necessária... Qual o problema, né? Ou se o cara também é, puta músico, vai lá, que nem o Ray, sai gravando tudo e fica tudo bom, o estúdio é maravilhoso, aí por isso que eu fiquei tão feliz, que foi muito bom. Mas assim, o importante é, né, a música depois. Eu poderia dizer que você vai completar 26, 27 anos de música eletrônica. Vamos, gente. Como que você faz pra balancear a qualidade de vida com essa coisa da música? Porque assim... Se você trabalha com uma commodity, você acorda às 9, abre a loja às 9 e fecha às 6. A música não tem isso. Como é que foi pra você lidar com esse balanço, esse equilíbrio de vida e bem-estar? Cara, é uma coisa que eu tenho dificuldade pelo fato de eu ter essa hiperatividade, assim, sabe? Desde novinha eu sempre tive muita energia mesmo, sou ariana do primeiro dia.
Tenho lua Sagitário, aliás, a lua aqui nesse momento da gravação hoje, gente, tá uma lua cheia linda aqui em São Paulo. Tá frio, mas a lua tá maravilhosa. E eu sempre tive essa conexão também com o lado holístico. Eu acho que isso me ajudou muito, entendeu? Desde 14 anos, eu fui para Alto Paraíso, onde eu fui para minha primeira rave de trance. E lá eu tive contato com o Osho e comecei a ler tarô, essas coisas assim. Então, isso, assim, ligação com cristais e tal. Eu tenho minhas mandingazinhas no set, eu sempre levo alguma pedra, cristal, incenso ou um objeto mágico para minha apresentação. Então, uma coisa que me conecta, que me aterra, né? Aqui, essas pedras eu benzi agora na cachoeira, eu vim com elas aqui em São Paulo, que aqui já virou o meu colar mágico desse momento, entendeu? Então, assim, eu acho que é importante você ter uns momentos assim onde você consegue se conectar com a tua luz interior. E você tentar baixar um pouco o nível de ansiedade, de energia, porque senão, realmente, eu amo o que eu faço. Então, eu não sinto que eu tô trabalhando, entendeu? Quando eu vejo, às vezes até a minha família fala, Mara, você tem que parar, cara, você trabalha todo dia, você tá todo dia. Eu vou domingo almoçar com a minha mãe e eu tô tendo reunião. No meio do almoço call com a minha sócia da Suíça, do Tangram. Assim, domingão de almoço com a família. Deve ser muito legal trabalhar com você. Mas eu sou muito feliz. Eu falo, mãe, tô muito empolgada com esse projeto, cara. Minha sócia é lá da Suíça, ela tá com outro horário, cara. Deixa eu sair aqui rapidinho, eu tenho que falar com ela. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, mas não é uma coisa que me pesa, é porque eu tô feliz, né? Sim, esse é o segredo. Mas é isso. Quando você faz com amor, gente, tudo fica mais fácil. Mas e aí? Um pouquinho mais. Você, dormia pouco. Durmo. Quando você tocava mais. Não, né? Você sempre teve a prática do esporte? Você sempre se alimentou bem? Sempre. Ou você teve um momento da vida e falou, não, agora tá a hora de... Não, eu sempre me alimentei bem, nunca fui de comer muito. Eu gosto de comer coisas boas, mas nunca fui de comer muito, nem nada muito, entendeu? Mas eu sempre curti. Sou uma pessoa da pista também, eu gosto de ir nas festas, eu gosto de curtir, entendeu? Uma coisa que eu acho, assim, da nova geração, que a galera às vezes também vai e não curte mais, eu acho que, assim... Cada um no seu momento, né, cara? Mas eu acho que quem vive disso, às vezes é importante também você experienciar um festival, você ver um outro artista que você admira, né? Porque quando a galera chega naquela correria da agenda que você não consegue mais fazer isso, né? Que você tem 15, 20 shows por mês e você vai ficar dançando. Não dá tempo, né? Você tem que estar ali. Mas então eu acho que hoje em dia eu dou prioridade em ter um pouco menos, né, de gigs, né, de eventos, pra poder fazer outras coisas. Qual foi a última festa que você se divertiu com um DJ ao vivo? Agora, na minha festa agora do The Edge, eu fiquei lá na pista até o final. Tua festa pro pessoal? Eu fiz a festa do Tangram, estreou no The Edge, eu fiquei lá desde o início. Quem tocou? Tocou o Ber Fontoura, que é o meu pupilo novo da nova geração, ele abriu. Depois tocou a Aline Rocha, depois tocou eu, a Dinan, e eu vi o set do Kugelmas também na pista 2, vi o Valentino Canziani, vi o Yuri que tava fazendo long set lá. Ih, falei com todo mundo, fiquei lá, só não fiquei até o Renato, que eu não sabia que ele ia voltar, que eu falei pra ele depois, falei, pô, Renato, se eu soubesse que você ia voltar, ele falou, pô, no final o Adnan tava cansado, o after bombou até 3 horas e acabei voltando. Mas assim, eu gosto, cara, eu gosto. Eu acho que essa troca com os DJs, você tá na pista, ouvir outras coisas, pra mim me inspira, entendeu? Pra mim me enche de energia. Me lembra outra, então. Não sua festa. Aliás, fiquem de olho no Tangram, porque o projeto é fenomenal. Mas eu quero uma festa que você foi. Que você se divertiu ouvindo algum DJ. Cara, eu vou... semana retrasada eu não tava tocando, eu fui na festa do Simon Not Simon, que é um moleque novo também. Eu fui na festa só pra me divertir, não tava tocando não. Eu tava de bobeira, eu tava no Rio, fui lá, fiquei do começo ao fim lá na pista. Tocou ele, tocou o Gaspar Muniz, tocou... uma galera nova lá e fiquei lá com a galera. Aí tava uma galera lá no backstage, tava o Otávio da Privilégio. Eu fiquei lá com meus amigos lá, o Léo Janeiro também tava lá dando uma curtidinha. E a gente, cara, fiquei até o final. Eu vou em festa também que eu não tô tocando, entendeu? Na Europa, então, aí que eu me jogo, né, cara? Eu vou querer chegar lá, eu vou querer ir no Berg. Eu fazia muita conexão com a galera do Watergate de Berlim. Uma pena que fechou também, adorava o clube. Que tristeza, hein? Porra. É uma tristeza isso daí. Mas eu vou lá no Panorama Mar dar uma curtida, eu gosto daqueles afterzinhos que tem, tipo, Sísifos ali, aqueles lugares que é meio de material reciclado, aquela vibe meio Berlim, que rola de dia também, entendeu? Pegar uma parada dessa assim na beira do rio, ficar ali tomando um cafezinho também. Lindo. Eu gosto muito. Ô, Marião, o que é respeito pra você? Eu vi que você comentou de cumprimentar e tal. Isso pra mim é básico também. Eu acho que quando você chega ao clube ou à festa, a primeira pessoa é um segurança ou uma hostess. Você tem que ser muito educado, e eu concordo com você. Eu sabia que eu não esperava menos de você. Mas o que seria o respeito pra você entre DJs, ou como se comportar ao acessar as suas gigs? Cara, eu acho que o nosso espaço vai até onde começa o do outro, né? Eu acho que, assim, respeitar o estilo de som, o momento, o estilo de tudo, né, cara? Eu acho que, assim, a gente não pode achar que o que a gente acredita ou o que a gente gosta é o certo. Eu acho que não tem certo e errado, entendeu?
Eu acho que tem o teu ponto de vista. Acho que em tudo na vida isso. Esse negócio que a gente fica brigando, às vezes até em relacionamento, um acha que tá certo, o outro acha que tá... Gente, ninguém tá certo, cara. Não existe, assim, né? Certo. Eu tenho uma visão pelas minhas experiências e o meu sentimento. Eu acho que, pra mim, isso tá certo naquele momento. Pra você, é outro, entendeu? Então, acho que é meio isso, entendeu? É entender que, às vezes, o teu certo não é o certo pra pessoa. E não ficar batendo cabeça com isso. É respeitar, aceitar, pô, a partir da tua visão, ajuda a evoluir a minha visão. A ampliar o meu ponto de vista, que antigamente estava engessado numa coisa que eu achava que era certa. E a partir do que você me mostrou, eu comecei a ver que, né? Pode ser diferente. Pode ser, né? Pelo que você tá vendo das festas e clubes, essa geração nova de produtor, de evento, de promoter, eles estão prontos pra longevidade no mercado? Cara, eu acho que sim, né? Se não tiverem prontos, vão ter que... O que precisa melhorar, então? Ficar. Cara, eu acho que... O que precisa melhorar, vamos dizer? Eu acho que essa questão de estrutura, né? De festa, às vezes, falta um pouco, assim. Tem uma galera que tem uma visão de produção de evento, porque o custo de tudo tá muito caro, né, gente? Então, tem gente que economiza muito em algumas coisas e às vezes, fica muito refém só do line-up, né? De chamar um ticket seller, um cara que vai vender ingresso naquela festa e não se preocupa tanto com a experiência como um todo. Eu gosto de eventos onde eu posso aproveitar a experiência, entendeu? Que tem que ter um lugar confortável, o banheiro tem que estar limpinho, tem que ter um lugar confortável também pra você sentar, pra você pegar um ar ali. Porque fazer só aquela festa com um monte de grade, não sei o quê, tenda e só o DJ, sabe? Às vezes, pra mim, falta um pouco, né? Eu acho que isso é uma coisa que peca um pouco pra mim da... Então, na visão... E também uma coisa. Pode falar, é pra falar E também mesmo. uma coisa que eu lembrei aqui. Vamos melhorar esse mercado. Essa questão de divisão de áreas VIPs dentro da festa, cara. Lá na Europa isso não tem muito, né? Tudo bem que aqui tem a cultura do camarote, da pessoa que quer estar melhor do que a outra, que tem mais grana, mas assim, cara, eu fui outro dia numa festa, não vou ficar citando o nome, tinham, 4 tipos de áreas. Área Premium 1, Lux 2, Backstage. Cara, aí também, você é artista, você vai e leva suas amigas. Aí o cara te dá um ingresso VIP, que pra você e da sua amiga não é o mesmo. E aí lá, você encontra outra amiga que tá em outra área, entendeu? Aí você vai ficar na grade com a tua outra amiga, vai ficar outra, sabe? É um negócio chato, sabe, gente? Nem todo mundo... Não tem essa diferença também por dinheiro, sabe? Assim, acho que todo mundo merece ter a experiência parecida. Tudo bem, você ter o backstage, ok, porque a área que tá os artistas trabalhando e tal, não vai ficar bagunça ali e tal, o pessoal, né, que tá ali pra se divertir. Mas quando começa a ter 3, 4, 5 áreas e também quando bota aquelas grades no meio da pista, por exemplo, um festival grande, um palcão, e aí essa aqui é uma área e essa é outra. E o meio é um corredor com um monte de segurança. Aí você que é DJ, cadê o coração da pista? O coração da pista tá dividido entre o lado A e o lado B com segurança na tua frente. Sabe assim, eu já toquei em festas assim. E quando os seguranças fazem um paredão na frente do palco? Eu falei assim, pô, gente, você tá quebrando a vibe do coração da pista, cara. Deixa aquele miolinho, se quiser fazer camarote, na minha visão, tá? Nos meus eventos, quando eu fiz camarote, é no lado, né? Não precisa ser tão mais alto pra galera querer ficar se exibindo. Sabe, faz um camarote ali. Às vezes a galera quer comemorar aniversário, o cara quer estar mais privado ali com a sua galera, não tem problema nenhum. Mas assim, não vamos exagerar, né? Isso daí eu acho Aliás, se tiver algum chefe de segurança ou segurança aí na audiência, vocês são fundamentais pro artista se sentir bem e pro público também. Mas entendam sempre que a conexão do DJ com o público tem que ser direta. Eu acho também. Né? Uhum. E, pô, que legal, você falou várias coisas legais aqui. Vou até fazer um checklist depois pra gente mandar no contrato ali, ó. Olha, gente, tô criticando ninguém diretamente, tá? Só uma visão. A gente tem que crescer geral. Né? A ideia é essa, Mari. Né? Então tem que falar mesmo. Eu acho que isso faz parte. Nosso sentimento. Eu sinto dizer que eu acho que essa diversificação de espaço tende a aumentar, tá? É mesmo. Porque eu tô percebendo um movimento que, assim, uma mesma área, as pessoas tentando distribuir o risco. Então, por exemplo, nós temos um evento aqui, certo? Tangram. Então, essa área ele vai fazer o camarote 1, aqui o backstage 2, aqui vai ser a alimentação, aqui vai ser o merchandising, aqui vai ser o acesso aos quadros, a arte. Então, assim... Mas aí quem comprou ingresso normal não pode ir em todas essas áreas? Não vai poder ver a arte? Você comprou o ingresso, aí a arte... Mas a arte talvez... Pode ser que pode. Não, a arte tem que ser o espaço livre, mas eu acho que eu concordo muito com você. Eu também tive num evento recente, aliás, fez 2 semanas, que era assim. Onde você tá? Eu tô no backstage. E você? Eu tô na área VIP. É. Não, mas você tá na VIP Premium ou na VIP? Eu falei, eu tô na área VIP, sei lá. Porque a gente, né, bota um backstage, uma área VIP, só tá bom, né, gente? Eu concordo não com precisa você. ter Saúde, 3 horas saúde, VIP. Saúde.
Gente, eu não comecei a comer porque eu como muito devagar. Se eu ficar comendo aqui, é uma coisa da minha educação alimentar. Eu sempre comi devagar, aí realmente eu não vou conseguir continuar comendo. Tava tão gostoso. Mas eu vou comer, Tava tão gostoso. Eu tenho certeza Obrigado, que tá uma Bulgar. delícia, gente. Obrigado, Bulgar. Ô, Marian, você tá em São Paulo e qual é a tua conexão? São Paulo, Rio e tal? É perto, mas você mora no Rio e tal, mas quando você vem a São Paulo, o que você Eu gosta de fazer? sempre tô ficando nos lugares, O cara. que você gosta de fazer em São Paulo? Então, eu gosto de eventos culturais, encontrar os amigos, gosto também de ir no Ibirapuera ali, mas dessa vez eu vim pra fazer a estreia do Tangram, tô aqui com você hoje e sexta-feira agora eu vou estar fazendo uma palestra, né, na Woman Music Event, a convite da Cláudia Seff e da Monique. Eu tô muito feliz de ter recebido esse convite, né? Pra mim é uma honra. Eu acho que é um evento de grande relevância aí pro nosso mercado, valorizando também as mulheres na música em geral, né? Não é um evento só da música eletrônica. Então, pra mim, tá sendo até um desafio. Eu tava preparando a palestra aqui assim, né? E eu vou falar sobre vários assuntos, inclusive... Então, vou falar um pouco a linha do tempo da minha trajetória. Vou falar... Desde os primórdios, né, dos principais estilos da música eletrônica, né, que antes eram só 4, né, que era house, techno, trance, drum and bass, e a quantidade de gêneros e subgêneros que a gente tem hoje em dia. Depois eu vou falar um pouco da minha visão estratégica do marketing na carreira artística. Depois eu vou falar um pouquinho dessa revolução tecnológica, né, do analógico ao digital. Então eu vou citar desde os primeiros equipamentos que eu utilizava ali quando eu comecei a tocar até o mundo hoje em dia. E abrindo espaço também para reflexão, onde a gente vai justamente falar dessa questão da influência da inteligência artificial, né, da excesso de rede social que a gente tem hoje em dia. E aí eu vou entrar nesse assunto polêmico, que a galera se interessou também quando eu dei essa sugestão para a Cláudia. Ela falou, pô, acho isso incrível, que é a questão das frequências, da diferença do 432 Hz para o 440 Hz. Aí eu vou falar da Musics Magic, vou falar do Tangram e vou abrir para essas reflexões finais. Eu fiz umas frases poéticas ali pra gente finalizar. Só uma observação, esse episódio vai vai ao ar depois do evento. Então Depois me do manda a divulgação disso pra gente soltar nas nossas redes sociais. Ah, legal. Mas a Marian estará nesse evento, só que esse podcast vai pro ar em julho, então Já vai ter passado. acontecido. Mas é possível que eles gravem também o evento, Ah, essa pode ser. oficina. Aí Boa se eles ideia. gravarem, depois eu te passo pra também Aí a gente divulgar. compartilha no Pra quem nas nossas quiser redes. conferir lá. Muito bom. Aula de estilo também? Tem um personal stylist aí Não interior? Não tenho. Eu sempre gostei muito de chapéu, né, gente? Acho que é uma característica minha. Eu acho que o chapéu, ele carrega uma energia, né? Uma magia. Nossa, que lindo Então, esse chapéu. eu tenho uma coleção. Esse aqui é do Camden Town de Londres, mas tem uma coleção gigante. Na verdade, esse aqui eu vim, mas depois que eu falei, pô, o meu mais top ficou em Brasília. Aí, às vezes, eu deixo também nos lugares. Aí vai ficar um chapéu meu que eu vou deixando. Mas agora eu tô assim, cara. Go with the flow, me leva que eu vou, entendeu? Semana que vem eu vou tocar no Surreal Park, que é Nossa, incrível. que incrível Que é lá. incrível, cara, gente. Que parquinho, né? Parquinho de gente grande. Realmente, Renato, cara, putz. Que lugar. É um sonho. E aí eu vou tocar lá e também vou ficar uns 5, 6 dias lá. Que aí tem um casal, a Mari que já cantou comigo no Rock in Rio, grande artista. Tá tocando agora com a Blanca no Projeto Arpia, acabaram de tocar no Lollapalooza. Ela canta também, já fez algumas colaborações comigo. E aí ela tem uma loja de roupa. Ela sim me dá umas roupinhas pra usar. Eu não sou muito Qual é o nome dessa da coisa. loja, você lembra? At Home. Ela tem a loja e o bar de rum lá do lado e eu fico no loft em cima lá, hospedada, e fico lá com eles. Eu adoro ficar lá, perto da Praia Brava. É assim, eu tenho muita amiga que trabalha com moda. Então, assim, o que eu invisto mais são os meus chapéus, esses detalhezinhos, assim, mas não sou uma pessoa muito consumista, assim, nesse lado fashion. Eu gosto de óculos, chapéu e o resto a galera vai me dando, vai me ajudando, as amigas vão dando uma assessoria pra eu Lindona. ficar no style. Quando que você descobriu que educar as pessoas através da IMEC era algo que te dava um propósito? Então, tem 2 anos e pouco que eles me convidaram. E eu vou te falar que no início, né, até assim, eu perguntei pra algumas pessoas, falou, pô, será, não sei o quê, nananã. E aí depois eu fui pra ter uma primeira experiência e me encantei, cara, assim, porque não é pelo valor, né, pelo recurso que você ganha, que realmente se for ver o tempo que você perde lá dando aula, não é uma coisa que compensa financeiramente. Mas você é recompensado nessa troca, cara, porque quando a gente ensina, a gente aprende, né? E você tá conectada com a nova geração, é muito legal. Eles trazem umas coisas, e também, assim, nas minhas aulas, assim, a última aula que eu dei na IMEC tinha um menino de 14 anos e um cara de 59. Então não falo só que é a nova geração, são novos talentos que estão... Então tem gente de diversos mercados na aula, a pessoa já trabalhou com cinema, o cara que toca contrabaixo, o outro que, sabe assim, uma galera de N mercado, sabe? E a galera nova, cara. Então, pra mim, assim, eu tô me sentindo muito realizada mesmo, assim. Eu acho que, né, somos eternos aprendizes nessa vida. A gente nunca pode achar que a gente já sabe. Pra quem quiser se especializar, é a IMEC Rio. IMEC Rio. A IMEC Rio. IMEC Rio. E você e o Roger Lira?
Não, o Roger Lira é de outro grupo. Oh, um abraço pro Roger. O Roger Lira é de Olha o outro concorrente aqui da IMEC. Desculpa, mano. Não, sempre tem. Não, Um abraço, Roger. Eu não tenho nada com isso, mas a galera tem as concorrências. E Eu agora não tem a sabia. meta do DJ School Não, mas- também. Eu visitei Não, mas aqui peraí, também, tá bem o legal. Roger já foi IMEC, não? Eu acho que eles já foram, se não me engano, Aí deu mudou. alguma, Entendi. alguma coisa de separação. Mas tem Quem que tá com você na IMEC? Rio. os sócios é o Rafael Porto, o Rafael Nazaré, que já teve o projeto... O Porto? O Porto. Da Love Sessions? Que faz a Deep Please, que faz a Rio Me, lá no Rio. Desculpa, É, gente. é. Rio Me. A Love Session é outra. A Love Session também, mas Rio Me. é meio que... Rafael Porto, o Nazaré que tinha um projeto. O NASA Brothers. NASA Brothers. Exatamente, o Nazaré. E aí, dentro da escola, o Saci, que dá aula de vinil comigo, tem o Jean Barbosa, que é um dos professores master lá. Enfim, eu dou essas 2 aulas, né? Então, não fico sempre lá. Quais mas aulas você dá? Eu dou aula de construção e planejamento estratégico de 7, que eu acho que é uma aula bem importante, onde eu falo de toda essa importância de você saber fazer um bom warm-up, de você ter uma boa pesquisa, de você estar preparado para qualquer situação, né? Que às vezes você é contratado para tocar num horário, numa open air de manhã, chega lá, choveu, chega lá, você era tocar depois do Mas, ia fazer um set começando com Afra, aí o Mas perdeu o avião, aí entrou o Gabi, aí tá... Tipo assim, essas coisas que a galera tem que estar preparada, entendeu? E também começo com aula prática, então são 3 horas de aula direto, é 1h30 que eu faço teórica, né, trocando ideia e tal, e 1h30 prática, que aí eu já começo a preparar os alunos para a prova final do curso. Mas espera aí, o vinil entra em que parte aí? O vinil tem uma aula só de vinil, que é com outro É professor. obrigatório? É obrigatório. Ah, que legal. No curso. São 18 aulas total no curso. Isso não é um padrão de mercado, sabia? Não, eu acho que é legal. Eu acho que deveria ser, claro que é. Até porque treina o vinil, porque Claro, tem muito pô. aluno que eles ficam viciados no visor e tal hoje em dia. Óbvio. E se Parabéns, perdem. viu? É. Parabéns, IMEC. É. Oh, é legal incluir o vinil na carga horária. É muito legal. Parece básico, mas não é. Não é. Dá um spoiler dessa aula de warm-up com a seguinte pergunta. Por que hoje em dia o warm-up é visto de forma tão diferente? Assim, eu e você temos a percepção da importância do warm-up. Mas me parece que todos os DJs querem pular essa etapa, independente do horário que toca. O que você tem a dizer sobre isso, querida? Cara, eu acho que a pessoa... Saúde novamente. Saúde novamente. Prost, santé. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, entendeu? Porque tem vezes, por exemplo, o Bernardo, né? Meu ex-aluno, agora sócio. Ele foi fazer o warm-up na The Edge essa semana. Só que warm-up da The Edge, noite de sábado, bombada, começando meia-noite, já não é tão warm-up assim, né? Ele começou com uma coisa mais suavezinha, mas ele falou, cara, em menos de meia hora a pista lotou, senti que tinha que dar uma animada pra, né? A galera chega já querendo animar. É diferente de você for tocar numa rave, às vezes de 12 horas, que aí o teu warm-up realmente não vai ter quase ninguém e que, pô, se você não fizer um bom warm-up, você que quiser, tipo, acelerar muito ali no começo, você faz o efeito reverso. A galera chega, a galera quer conversar, a galera não quer ouvir o som tão alto, tão explosivo, né? Então, a pessoa tem que ter essa sensibilidade, cara, porque... Principalmente as suas primeiras oportunidades, dificilmente a pessoa vai te contratar para tocar no peak time, né? No horário melhor. Então, se você não conseguir fazer um bom warm-up, às vezes você acaba se queimando com muitos contratantes, entendeu? Na NUM eu tinha esse problema. Muita gente pedia para eu tocar na NUM, e a NUM é uma festa que começava às vezes 2 da tarde, às vezes às 4, né? E aí todo mundo que pedia pra eu tocar, que era uma galera que ainda não tinha, né, ainda um nome forte, que ainda não era tão conhecido no mercado, eu dava oportunidade, mas muitos queimavam essa oportunidade, porque não tinham esse feeling, entendeu? O cara já vinha com o set pronto e já vinha com aquele hit do beatport, não sei o quê, aí tocava a primeira horinha ali, depois era 4h30, 5 horas, a festa ainda tava, porque eu começava a festa cedo pra levar a galera cedo, mas pô, mó luz do sol, mó calor, o pessoal já querendo, sabe, acelerar muito, e queimava o filme, mas acabava não ganhando uma segunda oportunidade. Agora, o cara que fazia um bom warm-up, cara, tinha uns que eram meio que chave, que eu botava várias vezes. Ah, de novo vai repetir. Não, porque ele sabe fazer um bom warm-up. E faz a diferença pra todo o andamento da festa. O cara que faz um bom warm-up consegue trazer a galera já vai formando aquele coração da pista, já vai se empolgando, já entra e tal. Ah, o segundo DJ já pega a pista na mão, entendeu? Que lindo ouvir isso. Não é não? É muito bom, né? Muito bom. Você conhece muito de música, né? Como é que você organiza todos esses gêneros, subgêneros? Como é que é a tua organização pra compilar o teu repertório? Pois é, cara, é uma coisa que eu tô sempre meio que mudando, porque cada hora tem novos gêneros, subgêneros, então assim, eu tenho várias pastas, né, os folders no meu HD, e depois eu organizo tudo melhor no Record Box, né? Porque o Record Box hoje em dia facilitou muito a nossa vida, né? Muito. Antigamente não tinha, né? Então, Quer dizer, não tô mais atuando como DJ, mas eu sei que é é importantíssimo. importantíssimo. Então no Record Box você consegue organizar vários Qual folders é a ali. pasta que você mais gosta? Ah, cara... Qual o nome dela?
Eu boto House and Deep. House and Deep eu adoro, é a que eu mais toco. House and Deep, que são coisas com influência de House que são Deep. E aquela que você nunca abre? A que eu nunca abro, cara, eu não toco muito coisa assim meio de techno. E trance, na verdade, assim, eu frequentei muito e vim do mercado de trance, né, das open airs, mas agora eu tô fazendo um set que é interessante com o meu projeto Fluid, que eu tô com um projeto paralelo, né, a gente acabou não falando. Além do Marian Flow, eu tenho um projeto paralelo hoje em dia, o Fluid, né, que também tem essa coisa do flow, né, que o fluid não deixa de ser um fluido pra você go with the flow. Então o fluido também é um fluido. E aí, com o Fluid, eu toco mais ambient, dá um tempo, orgânico e afro house. E tem surgido muito um mercado, por exemplo, eu toco em eventos de yoga, eventos holísticos, eventos às vezes que não vende álcool, essa vibe meio ritualística, né? A galera tá fazendo muito evento com cerimônia do cacau, né? Coisas assim. E aí, eu já fiz uns 3 sets desses que a galera chama de Static Dance. Esse set, ele tem uma pegada que às vezes é 1h30, às vezes 2 horas, você vai do 0 BPM, você sobe até o máximo que você conseguir subir, que daí eu subi até os 140 BPM ali, e depois eu desconstruo e volto pro 0, entendeu? Então, nessa subida, eu peguei os clássicos do trance que eu gostava e botei também. Principalmente lá em Portugal. Eu fiz num festival lá que chama Elétrico Festival, no Porto. Festival irado. Tocou Dixon, tocou uma galera top. Mas, nesse caso, eu fui contratada para essa área de healing, né? Que eles chamavam do festival. E eu fiz esse set e foi maneiríssimo. E ela foi uma coisa da contratante, entendeu? Nesse tipo de set, você tem que atender o pedido, né? Porque ela falou, cara, aqui em Portugal tem o Boom Festival, a galera adora trance. Se você puder, na hora do pico, soltar um trancezinho, a galera poder... Porque o objetivo desse set é o quê? É você ir pro teu estado de interiorização até vai uma moça guiando, entendeu? A instrutora lá, ela vai guiando no microfone, falando, e a pessoa vai transcendendo até esse momento de, né, soltar tudo e depois voltar pra dentro de novo. Então você tá me dizendo que a humanidade precisa conhecer o Static Dance. Eu acho que é bem legal. Como é que você define o Static Dance como gênero? Cara, eu acho que não é um gênero, é uma proposta de set. Ele não é um gênero musical, é uma proposta de set que a galera tá chamando assim, de Static Dance, né? Eu acho que até o nome, assim, estático, parece que é estático, né? E de estático não tem nada. Ele justamente pra mim é mais um flow dance que sobe e desce. Quando é que vai rolar um Static Dance aí pra gente ir? Cara, eu não tô com nenhum outro marcado, mas assim, eu vou ter uma festa da minha gravadora Music's Magic agora no Tawa Beach, lá em Búzios, tá? Vai estar tocando o Eric Ramoa, que é um grande artista que vem também desse outro mercado. Ele tem um núcleo lá que é ligado ao Búzios Espiritualidades, ele faz vários eventos de meditações holísticos lá em Búzios. E ele toca harpa e violino, e então ele vai estar tocando comigo. E aí, na última edição que a gente fez lá no Tal, a gente teve também leitura de tarô, a gente chamou as meninas dançando de fada com LED, botei bolinhas de sabão para criar um clima lúdico. Então, a Music's Magic, ela traz essa proposta de trazer essa magia, né? Despertar a magia que existe em você através da música. Então, com a Music's Magic, eu quero trabalhar mais sets de Static Dance, mas nesse tipo de local, que é o Tawa Beach, que já é um local que já acontece em Búzios, que vai muito turista, a galera vai para beber, né? Então, acho que não tem muito a ver eu chamar para uma proposta, assim, de ter alguém conduzindo uma onda, uma coisa que é uma pegada mais que a galera faz um pouco mais com a mente clean, né? Ué, domingo à noite? A festa, essa vai ser no sábado mesmo, né? Mas pode... lá no Tawa? Lá no Tal. Vai ser 28 de junho. 28 de junho? Tá marcado. Eu tô com uma parceria legal lá com eles, então a gente tá fazendo 4 edições em média por ano. A gente procura fazer uma em cada fase, uma em cada Mas estação. tem tudo a ver o lugar lá pra fazer isso. Tem tudo a ver, mas é que... A proposta do Static Dance precisa necessariamente de locais como Tawa? Cara, eu acho que pode ser como tal, ou parques em geral, eventos assim... esses eventos mais ritualísticos que acontecem nessas... até casas particulares, sabe? Locais assim. Rooftop também pode ser? Um rooftop. Tem que ter a conexão com a natureza. Tem que ter. Eu acho que É o ideal. É o ideal. Ter a conexão com a natureza e ter um bom guia, né? Porque eu não sou muito dessa de... né? Quando eu tô tocando, eu não gosto de estar falando no microfone. Eu toco, eu falo. E aí, eu acho que durante o set de estática, normalmente tem sempre alguém guiando. O que é um set que começa em 0 BPM? Cara, eu começo com frequência de cura, frequências, 0, e daí eu vou subindo. E aí, cara, é um set que é desafiador, porque você fica o tempo inteiro mexendo no pitch, né? E você tem que mudar ali do CDJ do mais 10 pro mais 16 pro wide, né? Você não consegue ficar tocando só num formato, porque você tem que mudar muito, né? E aí depois 10 pitch não chega, né? Então você tem que ficar o tempo inteiro ali trabalhando. Mais uma vez você está à frente do tempo. Se fala muito em wellness, bem-estar, etc. Parece que é a palavra do ano, né? Pelo menos a informação que está chegando em mim é grande nesse sentido. O que te despertou para olhar para esse lado?
Eu acho que é isso, assim, a minha necessidade pessoal também de equilibrar esse lado na minha vivência, e eu vejo potencial pra isso, cara. A minha ideia é futuramente buscar aí um patrocinador pra Music is Magic e poder fazer um spa dentro da festa, entendeu? Um momento lá pra pessoa tirar o sapato, ter uma massagem no pé, poder trazer coisas assim, né? Eu tô com essa ideia de montar um projeto assim. A gente fez uma festa no Jardim Botânico, que foi na véspera do dia de Iemanjá, onde a gente representou os 4 elementos da natureza. Então a gente tinha uma cascatinha que estava junto com a imagem da estátua do Iemanjá. A gente fez a fogueira. Aí a gente tinha um monte de catavento com os incensos, representando o ar, e um cristal gigante aceso, pra galera honrar a terra. E aí eu tenho até tatuagem, em homenagem a isso. Essa minha tatuagem, ela representa isso, os 4 elementos da natureza, e o éter, que é aqui o que tá voando, né? Que o éter é o 5º elemento, que é o não material, que é o espírito. Então, assim, eu acho que a Music is Magic sempre vai trazer coisas desse tipo, entendeu? Se não for uma leitura de tarô, uma vivência assim, e cada edição eu vou me adaptando com o que dá pra fazer, né? No tal é porque é isso, eles estão em Búzios, querem vender bebida, tem gringo, então é difícil você fazer uma proposta só holística, assim, nessa pegada, dentro de um clube que ele tenha as coisas dele. É patrocinado pela Corona, é patrocinado por marcas de vodka, entendeu? Então é um negócio ali que já acontece que pra fechar a conta, né, do dono da casa, ele precisa estar ali vendendo bebida, e não dá pra chegar pra um turista que tá lá em busca, um balneário, falar, não, nesse evento que você tá vindo, né? Então, assim, tem muito, muito turista, né? Então, assim, você não tá direcionando a festa só pro público que veio pelo conceito da festa. É muita gente random, né? Tipo, que tá ali meio sem saber pra... Aí é difícil você falar, pô, o cara chega lá no beach club, tá de férias. Não pode beber, você tem que dançar aqui o estático, você tem que fazer assim, tirar o sapato. Aí o cara não quer, fala, porra. Aí... Me tira uma dúvida técnica. Você permaneceu como DJ porque, literalmente, você lavava a alma depois de um bom show. Então, você tinha aquela troca de energia... Pô, tocou a 120 BPM, a 130 BPM, a 135 BPM, e você lavava a alma com as pessoas dançando. Uhum. Qual é como é que você lava a alma nesses eventos? Porque você não tem o beat acelerado, por exemplo. Não, mas assim, nem sempre. Qual né? que é a troca? Não, nem sempre. Por exemplo, na Music is Magic, nesses eventos que eu tô fazendo no Tower, aí sempre começa com um som mais tranquilo, e depois eu entro e eu já subo dessa coisa de frequência de cura, de instrumento que o Eric vai fazer dessa vez, tocando harpa, violino, ele vai fazer uma vibe mais assim. Aí eu vou pegar ali com o Organic House, uma coisa dá um tempo e tal, e vou subir pro Afro House. Né? 123, 124. Aí eu vou soltar. Eu adoro as músicas do Mas ali, da Um Patrão. E qual que é o feedback que você recebe? A galera adora, cara. A galera adora. Porque agora você não frita mais, agora você cozinha. Agora eu cozinho. E quem Ou dança... deixa meio Maria. Não, eu dançar que você... Deixa meio Maria agora. Não, Dom e Maria ruim, que a galera fica ali, né? Não vai nem tira aí, pô. Mas eu acho que tá comprovado cientificamente que quem dança, seus males espanta literalmente, que dançar faz bem pra alma, né? Tá comprovado isso aí. Vou contar um segredo que eu faço todo dia. Chego em casa, coloco o fone e danço. Dança. Tem gente que fica dançando no chuveiro, mas, pô, em qualquer lugar. É muito bom. Esse fone que você tá usando aí? Não, eu utilizo Com fio ou sem fio? sem fio. Ó, que moderno. Porque com fio é muito complicado. Eu tô procurando... Que fones... Eu quero indicação sua, Rafinha. Que fones de ouvido você prefere? Eu gosto do Sennheiser, cara. Por quê? Porque ele é pequeno, assim, minha cabeça não é muito grande, né? Ele é modular, ele troca as partes. Ele só tem um defeitinho que eu acho que às vezes dá um má contato aquele cabinho aqui do lado. E aí ele fica mono, cara. E daqui a pouco você mexe e fica... Fica mexendo, né? Mas eu tenho uns 2 kits já de trocar, e ele troca a almofadinha, quer dizer, então ele é todo, né, ele é adaptável. Eu usava aquele Technics na antiga, já usei o Pioneer, mas assim, pra mim é meio pesadão. E eu toco muito de chapéu, então eu toco com ele invertido, entendeu? Eu boto ele assim pra baixo. E ele é levinho também. Ele é levinho, ele é leve. Isso daí pra mim é muito bom. Ele é feito de um polímero muito leve. Acho que a fabricação dele, o mesmo material, é mais de 40 anos. Não, e a qualidade é bem expressiva. Ele não é com aquele grave pesadão, mas ele é bem limpinho, né? Pra quem tá acostumado com ouvido de estúdio, assim, tal, acho que ele é bem limpinho, ele é bem fiel. Quais são as marcas de monitores de áudio que você mais se adaptou? Cara, já teve a Dynaudio, mas é que eu tive mais tempo foi Genelec. Genelec, aprendi o Cláudio Brio. Desde o início do meu primeiro estúdio, ele falou, compra Genelec, é Genelec. Agora eu tô com um par de Adam, tô gostando também. Mas tem aquela que o Gabi também tem, que eu esqueci o nome agora, que é a...
Barefoot também tá muito boa. Barefoot, tá top. Nunca ouvi Barefoot. Não, tá Mas top. eu já ouvi falar. Tá muito boa. Mas a Adam que eu tô usando tá ótima. Então, eu acho que é muito assim, você acostumar com a tua referência e não tanto o equipamento que você tem, né? Se você tem uma sala, ok, e acostuma com a tua referência, às vezes, mesmo quando você dá um upgrade de monitor, se você não se acostuma, você pode até errar mais na mixagem do que como você tava fazendo antigamente, né? Porque você acostuma com aquela referência. Então, quando você muda, mesmo que seja um upgrade, você tem que se habituar com aquela nova referência pra você ficar preciso, né? Quais são os critérios para você despertar o interesse por algum artista musical para que toque nos seus eventos? Cara, assim, eu acho que o que eu falo, assim, que são os 3 pilares principais que eu acho importante é ter uma boa pesquisa musical, né? A pessoa não ser engessada só no estilo. Você vê aquele artista que tá sempre tocando o mesmo set, as mesmas músicas, ou que tá sempre tocando só os hits do beatport. Isso é uma coisa que realmente eu não acho tão relevante. Mas quando o cara tem uma pesquisa musical ampla, isso me conquista, entendeu? O cara que tá tocando mó sonzeira, várias tracks que você não conhece, e de repente ele puxa aquele clássico, um down round do Solomon com um mashup exclusivo, pá. Isso aqui me chama atenção, entendeu? A parte técnica, né, cara, que a pessoa tem que saber mixar bem, com excelência. E a presença de palco, que nem todo mundo precisa ser extrovertido, mas o cara precisa ter uma presença de palco ali constante, sabe? Uma frequência, assim, energética, né? Mesmo que seja mais introspectivo, mas, assim, não pode ficar oscilando também, aquele cara que um dia tá bêbado, depois no outro dia tá meio pra baixo, assim. Você não pode, né? Eu acho que, assim, a gente como artista, a gente tem que tomar cuidado pra deixar nossas coisas pessoais fora do palco, né? A gente não pode trazer aquele problema, né, que a gente tá vivendo, de família, Eu adorei a sua transparência e eu senti que foi a mais pura verdade isso. Mas você sabe que normalmente não é assim o padrão, né? Como é que você acha que deve ser o equilíbrio desse artista posicionado nas plataformas, Instagram, TikTok, etc., para a tomada de decisão do contratante? Porque eu tô vendo muita influência de rede social nos lineups. Como é que você vê esse momento? Cara, eu acho que devia ter um pouco menos de influência, entendeu? Até porque nem tudo que tá ali naqueles números de Instagram é verdade. Tem muita gente que compra os seguidores e também money talks, né, gente? Money talks. Então, hoje em dia, você paga, tipo assim, tem projetos que você vê que nasceu, do nada o cara tem 20 mil, daqui a pouco tem 50, 200. E você não vê que foi tanto sucesso assim da música, das coisas, sabe? Você vê que do nada, realmente, o númerozinho andou ali. E às vezes isso acaba sendo, né, uma decisão pro contratante, eu acho que não devia pesar tanto. Eu acho assim, pelo menos a minha visão dos artistas assim da Europa, não os principais gigantes, né, mas assim, tem muito artista bom em outros mercados e que não é tão determinante isso, que o cara nem fica tão ligado de postar todo dia, toda hora, de toda vez depois da gig tem que ter o vídeo, tem que fazer o conteúdo. Não, a galera toca, pô, até porque lá fora muitos lugares nem precisa. Eu acho que esse excesso de celular também nas festas, tá? Hoje em dia tem muitos lugares, inclusive uma última festa toquei lá no Privilégio, que tava defendendo isso, pra parar de ficar filmando o tempo inteiro, entendeu? Porque assim, uma coisa é você filmar, você quer guardar um momento e tal, mas a galera fica o tempo inteiro, pergunta se a pessoa vai ouvir aquilo depois, nunca mais vai ouvir aquilo, e perdeu a oportunidade de estar presente na festa, curtindo de verdade aquilo, pra estar o tempo inteiro filmando, né? Daqui a pouco, vou deletar meu celular, que isso aqui tá enchendo o celular. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que dar uma equilibrada nisso aí. Uma coisa que eu acho que também tá precisando de um pitch, ajuste de frequência. Você acha que essa geração atual, que tá começando aí agora, vai entender isso? Porque eles estão conectados já, é uma extensão do corpo. Não sei se vai entender, mas eu acho que depois de um tempo tudo satura. Então elas vão... Desculpa, acabei esquecendo de botar no modo avião, gente. Mas eu acho que naturalmente isso aí satura, entendeu? Eu acho que a pessoa que vai tendo esse tipo de experiência, chega uma hora que ela mudar, né? Eu acho que faz parte da evolução, né? Da mudança das pessoas de comportamento, né? Ninguém consegue ficar engessado naquele mesmo comportamento por tanto tempo, né? Acho que é uma onda, uma febre, tá ali, todo mundo tá nessa vibe. Mas eu espero que mude, viu? Porque também isso, né, satura um pouco, né? Você não acha? Total. Inclusive, tem festas que se você desligar a interação visual, às vezes, não sei o que seria do som, né? Pois é, acho que tem que estar cada Nada vez mais... contra, eu acho lindo isso aí. Eu acho lindo mas também. Mas tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Em tudo. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem equilíbrio. É legal aqueles formatos de show que a galera faz, prepara, todo um negócio, assim, Claro. quando tem uma mensagem... Mas, assim, também numa festa normal, você ficar soltando bombinha de papel, toda hora tum. Cara,
Eu normalmente eu peço pra desligar. Então, eu já tive vezes de tomar susto no meio, assim, caraca, no meio do break, numa vibe, na melodia, a pessoa solta aquele negócio, me assustei. Um salve pros VJs. Salve pros VJs. É fundamental o audiovisual. A gente só tá debatendo aqui o equilíbrio disso tudo. O audiovisual eu acho que é incrível, sempre. Mas eu acho que, assim, esses efeitos especiais extras... Tem um VJ que você gosta? Cara, VJ Espeto... Olha o Espeto! Quem É. mais? Tem mais algum? Cara... Cadê os do Rio? Os dos Rios. Quero saber do Rio. Cara, do Rio fazer esse projeto com os comparsas, que eles eram VJs daquela loja Osklin. Eles faziam toda a parte visual da Osklin. Mas acho que eles não estão mais trabalhando como VJ. Eu acho o seguinte, depois que entrou muito painel de LED, caiu muito o negócio dos VJs, né? Eu gostava muito daquela época do mapping. Além do Espeto tem outros, cara, que é difícil. Às vezes o nome não é uma coisa, eu sou melhor em número do que não. Vagalume. Sabe o que acontece? Ele montou uma fábrica de copo. Agora eu fiz o copo eco da minha festa lá com ele. Ele montou. Vamos fazer o copo do refresco? Faz o copo. Faz a ponte com a gente. Vamos fazer a ponte. Saúde. Aí. Então, mas tem muitos VJs bons, cara. E, tipo assim, eu sou muito fã, como eu falei, do trabalho do Multi Randolph, né? Que é um puto artista gráfico que fez todos os LEDs do Dead. E eu acho que a imersão que o Dead traz com a questão do LED é sensacional. Traz uma imersão completa. Porque eu tô falando, assim, dessas coisas muito artificiais, sabe? Essa coisa de bombinha, de papel picado. Eu acho uma coisa, pra mim, de festa infantil. Aqui tem CO2. Aqui tem CO2. Criançada, vamos soltar. Solta aí. Ô, Mária, você é muito bem relacionada, hein? Você teve suporte dos seus pais? Porque, assim, você citou músico famoso da MPB, uma galera animal aí. Você trouxe isso com respeito à tua arte ou familiar? Como é que você conquistou esse networking tão poderoso? Cara, Aliás, acho que... Desculpa o corte. Vamos fazer de novo essa pergunta. Mária, você é muito bem relacionada. Que dica você daria também para os DJs e artistas emergentes para criar um networking legal? Cara, eu acho que essa network é fundamental. A gente tem que saber se comunicar, tem que trocar, porque por mais que tenha internet e as pessoas mandando material e músicas, né? Aquele contato pessoal faz toda a diferença. A pessoa, você olhar no olho, sentir a energia. Você, antes de pedir pra tocar numa festa, você ir no evento. Você tá lá na pista, sentir a experiência. Porque aí depois você vai lá, fala com o contratante, sabe? Eu, respeito muito mais alguém que vai, né, falar pra tocar num evento meu, que tá lá no evento, conversando e sentindo que você vê que o cara já tá te apoiando, do que o cara que nunca foi, não chega, né? Então, acho que, assim, é fundamental. Eu sempre fui muito comunicativa e fui desenvolvendo esse relacionamento ao longo dos anos, assim. E eu acho que isso me ajuda muito a sustentar a carreira, assim, de não depender de ninguém, né? Porque ao longo da carreira, às vezes, você muda de agência, você muda de manager, você muda de um monte de coisa, mas os teus contatos são seus para sempre. As tuas amizades verdadeiras, né? Os laços que você cria são eternos. E isso daí que enraiza a tua carreira, né? Não é só essa politicagem, assim, por fora, né? Olha, quanto tempo de podcast, Rafa? 1h28 minutos. Meu Deus, que podcast legal, hein? Foi falando pra caramba. Muito bom. Mária, eu queria muito te agradecer esse papo. Foi um prazer estar aqui com você. E queria deixar claro aqui pra audiência que já logo mais são milhões. A gente tá indo super bem, graças à nossa audiência, os nossos convidados. Pro alto e avante, vamos! Porque o papo tá muito bom. E eu quero deixar claro porque você tá aqui. Você tá aqui porque você sempre conquistou de forma artística, verdadeira, honesta, entregando o seu melhor. Eu tenho certeza, porque nos últimos 20 anos eu nunca ouvi ninguém falar algo de você. Pô, gente, obrigada. É pra emocionar, gente? Pra chorar aqui. Não, eu tô arrepiado. Fiquei arrepiada aqui também, gente. Fiquei emocionada. E isso é o mais legal da nossa cena, que a gente nunca perca esse respeito, que a gente nunca perca esse tesão de fazer o que a gente ama, com respeito pela nossa cena. Então, muito obrigado por você estar aqui. Pô, obrigado você, Valeu. cara. Viva o amor, viva a arte, viva profissionais aí igual o Michel também, que tá investindo em cultura, informação, nessa troca aí, pra gente poder, né, fazer esses podcasts com vocês, gente. Obrigado e sucesso aí. Obrigado. Não deixe de acompanhar. E que se quiser copiar também, copie a Mária, porque os projetos dela são vários, são diversos, é festa, é gravadora. Aliás, a gravadora tem um propósito espetacular, não deixa de conferir. Se inscreve aí, deixa seus comentários, não esquece de encaminhar para aquela pessoa que gosta de DJ, de música, de VJ, de festa, de balada, ou, sei lá, contribua com a gente também. Seja bem-vindo sempre. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Nossa, foi demais. Foi bom demais, gente.